Sim, amigos! Está começando mais um, primeiro de 2025, camisa 15. Ao meu lado, Marcelino, Santista, o Guti, São Paulino e o Caleb, palmeirense. Como que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo certo. Feliz ano novo, né? Primeira aparição. Feliz Dá tempo ano ainda novo. de falar feliz ano novo? Dá tempo. Dá tempo. Então, feliz ano novo aí, pessoal. Todo mundo também que eu tô vendo a primeira vez. Bancada dividida aqui com informações bastante bacanas Tem hoje. todos os grandes aí paulistas aqui. Temos uma estreia hoje, Marcelino. E aí, Marcelino, como que tá? E o pessoal, Santão? Tudo certo aí, agradecer pelo convite, feliz demais estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho de futebol, agora o Santos tá difícil, viu? Já adiantando aí, mas enfim. Mas tem coisa boa vindo aí. Mas tem uma notícia aí já, né, Caleb? Já solta aí a bomba pra gente. Exatamente. 5 minutinhos postado atrás, aí, 5 minutos atrás, o GE acabou de postar, né? O GE que o Neymar acabou de rescindir o seu contrato com o Al Hilal. Caminho livre, então, pro time da Baixada Santista aí fechar com o adulto Ney, ou o menino Ney, enfim, mas tá próximo de se Adulto concretizar, agora, né? É pai de menina. Mas tá próximo de se concretizar esse negócio aí. Legal, tá chegando, né? E ao meu lado esquerdo aqui, o nosso querido Guti, São Paulino, tá feliz hoje, né, Guti? Boa noite a todos, primeiro do ano. E bem que o Caleb falou, mesa dividida hoje, só um feliz, né? Só um feliz, todo mundo cara. Perdeu, tem muito assunto para comentar. São Paulo ganhou, o majestoso, foi campeão da Copinha. Corinthians perdeu os dois majestosos, Santos perdeu, Palmeiras perdeu, mas a gente vai desenvolver mais durante o programa. Bom, começar falando dessa final da Copinha aí, o que você achou? Assim, eu fiquei decepcionado com o Corinthians, pra falar a verdade. Achei que o primeiro tempo foi ali bem... Mas e aí, Cara, assim, olhando pro lado do Corinthians, eu acho que o Corinthians não tinha muita perspectiva nessa Copinha. Não era o favorito, conseguiu chegar na final, mas assim, falando do São Paulo, ele entrou na Copinha como favorito, ele com o Palmeiras, só que o Palmeiras perdeu algumas peças que foram pro profissional, o São Paulo ficou como favorito, foram 5. E assim, o São Paulo começou o jogo um pouco nervoso, tentando dominar a partida. O Corinthians abriu 1-0 numa falha do zagueiro do São Paulo, do Lucas Loss. Aí o São Paulo tentou ir para cima, o Corinthians, num erro do Lucas Loss de novo, fez 2-0. Sim. A sorte do São Paulo foi achar o gol no finalzinho do primeiro tempo, do Paulinho de cabeça. E aí no segundo tempo o São Paulo sobrou, o São Paulo foi para cima. O Andrade fez o 2-2, empatou. Logo depois o Paulinho fez 3-2, segundo dele. O Paulinho estava substituindo o Rian Francisco, que não jogou suspenso. E tem algumas peças boas nesse time de São Paulo que dá para subir pro profissional. O Lucas Ferreira, o Mike, o próprio Rian Francisco. Tem o Hugo, volante, que saiu machucado no começo do jogo. Assim, é uma safra boa que dá para encaixar aos poucos no time profissional de São Paulo. Rian foi artilheiro da Copinha. Artilheiro, 10 gols. 10 gols em 8 jogos. Rian foi o cara que fez as duas cavadinhas. As duas cavadinhas na Nossa, semifinal. Cara, A gente chama de gênio, mas se tivesse errado alguma das duas, aí mas pô, burro, que não sei o que, a gente já tá xingando aqui. ia tá xingando, né? Pô, mas assim, tem muita personalidade. Muita pra fazer isso, personalidade. né? Ele falou mesmo na entrevista que acho que o mais difícil foi o primeiro, porque já o segundo, acho que o goleiro não achou O goleiro que não ia esperar. ele ia dar a segunda cavadinha e mostrou personalidade e assim, é uma opção pro Zubeldia no time profissional. Agora tem o André Silva de reserva do Caleri, mas o Caleri não começou a temporada tão bem. Vamos ver como que o Zubeldia vai... São Paulo tá vendendo um moleque pro Porto, não tá? Exatamente. O William Gomes. William Gomes. Como que é a venda do William Gomes? 12 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais, 74 milhões de reais, por 80% do William Gomes. São Paulo ainda vai ter 20% dele. Em troca, o Porto vai liberar o Wendel em definitivo agora. Não vai precisar acabar o contrato dele em junho. São Paulo já vai ter o Wendel agora. A torcida do São Paulo ficou um pouco chateada com a venda do William Gomes e tal, é um menino promissor. Mas assim, olhando para a parte da diretoria, a gente tem que entender também que o São Paulo tem um problema financeiro muito grande e tá precisando fazer dinheiro. Eles viram a oportunidade. Se ele fosse do Palmeiras, ia ser 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. Porque o Palmeiras também. Eu tava assistindo o vídeo do Arnaldo Ribeiro, que é um jornalista, e ele falou assim, São Paulo conhece. Ele falou, São Paulo não pode querer se equivaler ao Palmeiras agora nas vendas, porque o Palmeiras está numa situação financeira boa e o São Paulo não. Então, assim, o São Paulo tem que, o que aparecer, assim, que for bom pro clube,
tem que aproveitar e vender. Mas será que é compensatório para a equipe de São Paulo trocar um garoto? Porque tecnicamente é uma troca, apesar de haver valores negociados pela parte de São Paulo, não porque o Wendel é custo zero, mas enfim. Mas será que é compensatório para São Paulo? Os dois são laterais? Se livrar. Não, o William Gomes é um atacante, o Wendel é lateral. Ponta esquerda, né? Se livrar de um É jogador bom esse cara. de 20 anos, se não estiver Claro, enganado, o William para um Gomes jogador tem de 31, acho que 19, não tem nem ainda. 20. É. Para um jogador de 31, eu acho que essa troca aí fica um pouquinho. Mas agora aí que tá, sei lá. cara. É igual o Jair, que o Santos vendeu lá pro Botafogo e veio e Vitinho. Foi um jovem e veio um veterano. Cara, não sei se o Jair é tudo isso. É um então, cara- assim, É. brotou 70 milhões na mesa, ó. Exatamente. manda embora. Por exemplo, o William Gomes começou a temporada, aquela FC Series nos Estados Unidos, que São Paulo fez a pré-temporada, o William Gomes não foi muito bem. Ele estreou no Paulistão, ele voltou para estrear no Paulistão, também não foi muito bem. O que o São Paulo pode ter pensado? Vai que ele fica Desvaloriza, escondido, né? desvaloriza ele e perde a chance de fazer um dinheiro bom. Dá para entender o lado da diretoria, lógico que a torcida quer ver um menino de Cotia brilhando no profissional, eu queria ver também, mas assim, a gente tem que entender a situação financeira do time também, né? Não tem- Se fosse um baita craque, assim, os caras iam É, segurar. Por exemplo, e agora com essa safra do São Paulo ganhou a Copinha, também tem atacantes bons de lado de campo, tem o Tem Ferreira, tem o Alves, que é um meia, mas que pode jogar Esse bem. Guilherme Francisco também é E o aberto. Francisco é centroavante. Centroavante. Ah, Ele eu atua não ali cheguei a assistir no jogo. pelo né? centro. E tem outros jogadores da base também que não jogaram a Copinha, mas estão no profissional, como o Henrique, que é um menino também que tem a mesma idade do William Gomes, que pode ser aproveitado igual o William estava sendo. Acho que foi uma venda assim que a Casou, diretoria né? Casou. ali. É lógico, poderia ser mais, mas, por exemplo, assim, se esperasse um pouco, o Porto poderia desistir, o William Gomes poderia desvalorizar, o São Paulo quis fazer o dinheiro rápido e contrapartida já recebeu um lateral esquerdo que tá precisando também, né? Tá só com um no elenco. É porque a gente cansa de ver, às vezes, surgir uns moleques assim, que faz uns 10, 15 jogos bons, daí Exatamente. recebe proposta, o clube não vende, aí passa uns E 2 some, anos, né? quando vê, Exato. Aí já- o cara já é. vai para um time do interior, já é emprestado. emprestado. Exato. Então, eu acho que os caras foram É. meio nessa linha. Precisavam do lateral lá do Wendel. Os caras ofereceram 70 milhões. Porque, assim, parando pra analisar um pouquinho agora também, o Wendel já ia vir no meio do ano, né? Sim. Se pintou a proposta. Não é aquela troca como aconteceu, por exemplo, vou trocar a custo zero, vou mandar o William pra vocês e o Wendel vem E pra não, nós e não vai e aproveitar. fica só por isso, Ele né? não vai ser titular do time É. também agora. E o Wendel chega O Wendel chega para ser titular. pra ser titular, né? Pra ser titular. Vai disputar com o Enzo Dias, que chegou Jogou bem, né? bem, Jogou né? bem contra o Corinthians Jogou bem ontem, ontem. já tinha jogado bem contra o Guarani. Ele vai chegar com um pouco mais de grife, né? Porque ele já foi da seleção brasileira e tal, é um cara importante. E é uma posição que o São Paulo precisava, porque só ter um. Tem o Patrick também, só que o Patrick, acho que o Zubeldia não conta muito com ele. Então, ter mais um lateral esquerdo vai ser muito bom pro elenco. Do lado do Corinthians, assim, da final da Copinha, eu achei que o time, assim, não era a expectativa ser campeão, nada, por conta de vários jogadores terem subido também pro profissional ano passado, time bem novo, mas, cara, você tá ganhando de 2-0 um jogo, não pode tomar 2 gols de escanteio dentro da pequena área, né? Não tem como. Então, assim, eu achei que falhou bastante a defesa ali do Corinthians, mas sobre valores, assim, acho que o lateral esquerdo Denner é bom, que fez o primeiro gol. O próprio Guinegão, que é o centroavante, acho que talvez tenha um futuro ali. Tem aquele volante com o Bahia, né? que vai E o bem. Bahia, acho que são esses 3 aí. O goleiro também é muito bom, esqueci o nome dele, acho que é Cauê. Mas de resto, assim, bem jogadores medianos, assim, eu acho, não sei. Pode ser que algum me surpreenda aí. Porque assim, o Corinthians ele não fez nenhuma contratação nessa janela, né? Não que precise, né? Porque eu acho que a janela do Corinthians foi feita ano passado. Mas, se precisar de alguém ali da base, tem jogadores bons. Tem, jogadores que deram certo na Copinha, mostraram que tem o seu brilhantismo e está à disposição do senhor Também, Ramon Dias. como o Guti falou, o Corinthians de longe não era favorito para as Copinhas e chegou na final. É ali, impressionante, né? Impressionante. Todo ano, Corinthians. Todo ano Até chega na quando final, não é cara. favorito, A camisa chega- do Corinthians pesa muito na Na Copinha. Copinha, porque- Mas que é questão de torcida também, cara, porque a torcida do Corinthians, assim, vai em todos os jogos, assim, é muito presente, sabe? Não sei, que os times paulistas também, né? o professor de São Paulo acompanha bem também, vai bem mas nos jogos. assim, é um negócio diferente, a eu acho. Copinha em si tem um valor muito grande aqui, principalmente Pra São para Paulo, né? nós aqui do estado de São Exato. Paulo. Eu não sei se para os outros estados
o Rio de Janeiro, para Minas tem o mesmo valor que tem pra gente. Sim. Mas é muito legal, assim, no começo do ano, todo mundo querendo ver um futebol, tem a copinha, acho que é muito, muito legal esse torneio. Esse ano o brilho da copinha ficou um pouquinho ofuscado, porque o nosso maravilhoso e excelentíssimo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, sabia da existência do Super Mundial para esse ano e esperou 4 anos para tomar uma decisão. Qual que foi a decisão? Acavalar tudo em cima do outro. Pré-temporada, copinha, estadual, acavala tudo aí em cima do outro. E a Copinha esse ano meio que perdeu o seu brilhantismo, né? Mas realmente é uma competição muito tradicional. Eu, pelo menos, acompanhei bem menos do que os outros. Eu também. Só para complementar isso que o Caleb falou, a gente teve que antecipar muito o calendário para encaixar esse Super Mundial. E o São Paulo tinha pré-temporada nos Estados Unidos e não estava prevista essa antecipação do calendário. Então, os jogadores da Copinha, eles jogaram num sábado. Eles viajaram para jogar no Paulistão pro profissional na segunda-feira e na terça eles voltaram para a Copinha para jogar a semifinal. Assim, foi assim uma jornada assim, heróica, entre aspas, da molecada e conseguiram chegar na final. E assim, a única coisa que nem estava isso daqui na pauta, né? Mas eu quero levantar essa questão assim, rapidinho, só pra gente não deixar passar batido. Como que jogadores, dirigentes se submetem tanto a esse tipo de politicagem dentro da CBF, sabe? Eu não digo nem tanto das federações, porque as federações elegem o presidente, então vai ter ali o poder, enfim. Mas os dirigentes, os jogadores, sabe? Não ter algum tipo de protesto, algum tipo de revolta. Me parece mais que a questão do calendário hoje é mais uma desculpa quando seu time perde, né? Pra colocar uma cortina de fumaça do que realmente uma preocupação para mudar essa vergonha que é. Tem uma questão que é política também e tem a parte das federações, né? Que elegem o presidente da CBF. Se não me engano, tem um papo de que, eu não tenho certeza, mas as federações, por exemplo, vale 3 o voto. Tem federação que vale mais. Tem 2. peso. Sim. Não, todas as federações são 3. Então, por exemplo, a os clubes da Série E tem um peso 2 e os clubes da Série B tem um peso 1. Mas, por exemplo, a federação do Acre, não querendo desmerecer, mas tem 3 e o Flamengo, Corinthians, São Paulo tem 2 de pontuação para votar para um presidente da CBF. Assim, e esses times que... Com todo respeito mesmo à Federação Acreana de Futebol, e quando você fala com todo respeito, você já tá desrespeitando, né? Mas assim... entendeu? O que o Acre já fez pelo futebol brasileiro, entendeu? Qual é a mudança que vai ter dentro da Federação de Futebol do Acre que vai proporcionar alguma coisa boa ao futebol nacional em parâmetro, entendeu? Gente, a Federação Paulista, assim, não que eu seja fã do Campeonato Paulista, mas quem ganha o Paulistão recebe 5 milhões lá, cara. Enquanto a Federação Carioca, que é o segundo campeonato estadual mais importante do país, ao meu ver, acho que vocês vão concordar comigo também, se não o mais importante, o de mais tradição, não paga nada ao seu campeão, entendeu? Então, assim, a Federação Paulista, ela tem uma grande evolução, entendeu? Os times da federação, o Paulistão é muito bom de assistir, é um produto legal, enquanto algumas federações leva arrastando aí o campeonato estadual, o que é triste também. Eu acho que o campeonato carioca, inclusive, ele está sendo muito desvalorizado no decorrer do ano. Assim, ele tem um regulamento que é muito difícil de entender, um sistema de classificação diferente. Você vê os times cariocas... Eu não sei. Tem a Taça Guanabara, tem a Taça Rio. E tá mais fácil de entender agora do que uns 3 Exatamente. Antes era o campeão da Taça Guanabara, pegava o campeão da Taça Rio para fazer o campeão carioca. Pra fazer a final e do campeonato carioca. Agora, assim, a Taça Guanabara, se eu não me engano, assim, eu posso estar falando, mas eu acho que é assim, os 4 primeiros da Taça Guanabara vão para a semifinal do Campeonato Carioca. Isso. E os 4 do 5º ao 8º fazem a Taça Rio. Tanto é que tem a brincadeira que o Botafogo tá lutando pelo tri da Taça Rio. Né? Porque o Botafogo ficou 2 anos seguidos sem classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. E aí foi campeão da Taça Rio. E aí a gente vê o peso do campeonato estadual hoje. O Botafogo foi campeão da Taça Rio ano passado, tinha uma temporada pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o primeiro semestre não vale de nada. Por exemplo, até ontem o Botafogo jogou. O Botafogo vai jogar de novo na quarta. Na quarta vai ser a estreia dos titulares do Botafogo. Então eles estão levando o campeonato. É pré-temporada, gente. Na terceira rodada, que acho que agora deve estar na quarta ou quinta, né? Isso. Na terceira rodada tava o Bangu em último, aí tava... Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Botafogo, Fluminense, Flamengo, tava todo mundo em último. Exato. E tem outra coisa também... Tava todo mundo indo pra Taça Rio. Não, tava todo mundo brigando pra ser rebaixado. Só pra complementar o Campeonato Carioca, você vê jogo do Campeonato Carioca em Brasília, no Maranhão, no Piauí, no Espírito Santo, só não vê no Rio de Janeiro. Exato. Impressionante. Não, e também
não querendo desmerecer, mas já desmerecendo os times do interior do Rio também, são bem diferentes. Eles abdicam de jogar, né? Eles abrem mão até do contra-ataque, cara. Não, mas são bem Bem inferiores do que o sim, do Campeonato sim. Paulista. Tanto que o Corinthians, ano passado, quase caiu no Paulista. Exato. O Campeonato Paulista ele é muito Entendeu? forte de nível técnico, É. se for parâmetro do futebol brasileiro. A gente tem Mirassol na Série A, a O gente tem Botafogo entra com o time... subiu. Não, É. tem, só da Série A tem os 4, o G4, né, que é o São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Santos. Tem o Red Bull Bragantino e tem o Mirassol. Tem o Novo Horizontino que tá na Série B. Tem um time o bom. Botafogo que tá na Série B. Tinha o Guarani e a Ponte que caíram na Série B, que estão agora na Ferroviária C. subiu A Ferroviária subiu. Então, Exato. E então- fora que os times do Paulista que não jogam as divisões estaduais, ele precisa ficar bem colocado para jogar a Série D. Exato. Ficar entre os 10 primeiros. Exato. Então é muito comum do time, por exemplo, uma Portuguesa da vida. Apesar que esse ano tá meio fraco, apesar da SAF. Mas é muito comum eles montarem um time forte no Paulista para tentar classificar e daí no meio do ano sai todo mundo. Então os caras investem no Paulista para Exato. tentar classificar para a Série D. E assim, é um atrativo melhor até pro Campeonato Paulista, né? É um atrativo melhor aí pra quem acompanha o estadual. Sim. E digo sem medo de errar, eu vou discordar com o nosso ex-técnico da seleção brasileira. O Carioca não é o campeonato mais forte dos A brasileiros gente estadual. viajou É o falando. Paulistão, né? Acho que não tá nem entre os três, eu acho. Acho que Mineiro e Gaúcho até melhor que o Carioca. eu acho. Uhum. Eu acho que o Paulista tá muito assim. Muito assim. Paulista, Campeonato Paulista. Bom, O falando Paulista é o do... quinto campeonato que mais paga na América do Sul, só pra... Falando do Campeonato Paulista aí, vamos falar um pouco sobre a rodada do Paulistão, né? Vamos começar pelo Santos, né? Vai lá, Marcelo. Assim, Santos pegou o Velo, é fácil falar sobre futebol. Vela de Rio difícil Claro, falar né? sobre o Santos, né, Era de Marcelo? Rio Claro, Rio Claro. Pra Série A1 do Campeonato Paulista. Era o pior time do campeonato, até pegar o Santos. até pegar o É igual o Grêmio Santos. Novo Horizontino. É igual o Mas Novo o- Horizontino, melhor dizendo. Na verdade, o Santos jogou aí com o Velo. O Caixinha tá fazendo os testes ainda no time, né? Sim. Ele tá. A impressão que eu tenho como torcedor é que ele tá pegando todos os caras ali que estão no time, tá colocando pra jogar, tá colocando pra ser titular, pra entrar um tempo inteiro, pra já mostrar pra diretoria quem que vai ficar e quem não vai ficar. Até inclusive teve uma matéria hoje que diz que a partir de amanhã, não sei, já vai ter uma divisão no elenco lá que vai ser quem vai jogar e quem vai treinar separado. A impressão que eu tenho foi essa, que ele tá testando todo mundo ontem, domingo, né? Não, foi sábado. Foi o jogo. sábado às Sábado ele 9h30, entrou né? num time bem alternativo, colocou muito moleque da base, colocou uns caras bem renegados, assim, o Patrick como titular, coisa que... Patrick, que era do São Paulo? Que era de São Paulo. Atlético Mineiro? Exato. Nossa, ele ainda tá no Santos? Ele ainda tá no Santos. Colocou como titular, colocou uns outros caras ali como titular que acho que foi mais assim pra mostrar, pra dizer que eu não usei, então tá aí, coloquei como titular, não rendeu e tem que negociar, tem que rescindir, emprestar. Só que assim, não dá pra ficar testando o campeonato inteiro, né? Então. Igual a gente falou aí, o Corinthians brigou pra cair no Paulista, o Santos brigou 2 anos recentemente pra cair, chegando até a última rodada. Ganhou do Pra São cair. Bento no... Chegou num Em uma ano lá que temporada, né? se ganhasse de São Bento, o São Bento caía, e se o São Bento ganhasse, o Santos caía, né? Foi isso mesmo. Só Então ele, assim, tá na hora, até meu pai comentou isso em casa, já passou 33% do campeonato e o Santos tá 1 ponto do Z4, cara. Então, Z2, né? Z2. É Z2 agora, né? Mas assim, não dá pra brincar muito não, e agora pega um jogo fora, depois vai pro São Paulo, uma dessa... Já perdeu o clássico contra o Já Palmeiras. perdeu o clássico, então tem, são poucas rodadas assim pra você ficar testando. Você vê os times. São Paulo fazendo um amistoso contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, contra uns times de fora, foi lá nos Estados Unidos, Flamengo. Aí o Santos fez um jogo treino contra o Atlético da Série B e tomou 4-1 no jogo treino. E agora ele tá testando agora as contratações, então tá meio atrasado as coisas lá. O cara fez o gol, o Léo Godoy, e veio do Atlético Paranaense essa temporada, né? Veio do Atlético Paranaense. Na verdade, os caras que ele testou no jogo treino não estavam contratados ainda. Tá chegando agora as contratações. Mas eu posso já direcionar aqui a conversa para uma pauta um pouquinho mais a fundo no Santos? pode. Inclusive com várias pautas quentes hoje no Santos, né? Porque tivemos a rescisão aí do Neymar com o Al Hilal e também o Zé Rafael chegando. 15 milhões vai render aos costos do Palmeiras, Fechou? né? Fechou. Então 15 milhões que o Palmeiras ganha aí na transferência. E aí o nosso Ele editor não joga Paulista. até 15 fez milhões reportagem de... aí sobre o mercado da bola. E cara, eu legal. analisando o elenco aí do Santos, analisando esse elenco do Santos, Zé Rafael, Gabriel Veron chegando, Léo Godoy, Tiquinho Soares,
Até o Tassiano ali, cara, olha, vamos esquecer aqui o Campeonato Paulista, porque Campeonato Paulista, Campeonato Estadual, apesar do Paulista, a gente ter rasgado elogio aí pro Campeonato Paulista, nessa fase, nesse ano, é usado como torneio de pré-temporada. Analisando o elenco do Santos, cara, eu vejo que o Santos tem aí possibilidade muito de chegar no G6 de Campeonato Brasileiro, velho. G8. Eu vejo o Santos chegando entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Assim, o Santos, eu sempre falo isso, um time que vem da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, acho que o primeiro intuito é manter na Série A, porque, assim, a torcida tem que acostumar a isso, o time veio da Série B, tá com um projeto diferente para a Série A, tem que manter na Série A para depois almejar uma Libertadores, um título. Eu acho que o Santos, assim, fez uma janela dentro do possível boa. O Zé Rafael é um jogador importante pro meio de campo. Tassiano é um jogador polivalente, faz várias funções, faz ataque, meio de campo. Neymar, não preciso falar nada. Compensação, Neymar vem, acho que de começo até julho, né? Até junho. Até junho. Não, mas se ele rescindiu com o Al Hilal, ele não vai ser emprestado mais. Ele não vai ser emprestado, mas o contrato que ele quer mesmo parece é até julho. Porque ele quer voltar pra Europa, né? Ele quer voltar pra Europa. Tá tendo muita... A janela da Europa daí vai abrir e ele quer voltar pra Europa. Tá, como diz, quando fala de Neymar é muita notícia, né? Umas 15 notícias diferentes, mas pelo que eu entendi é isso, são 6 meses. Aí uns falam que é 6 meses para depois fechar com o Flamengo, outros falam que é 6 meses para o Santos virar SAF, outros falam que é 6 meses para ir para Europa. A torcida do Santos está pensando mesmo o que aconteceu com o São Paulo. O Lucas Moura, quando ele chegou em agosto de 2023, era para ficar até dezembro. Era que nem o Kaká. Era para ele ficar até dezembro, até o final da Copa do Brasil, até o final da temporada, e depois se transferir para algum time europeu, para a MLS. Só que o Lucas foi convencido pela torcida, convencido pelo título que ele ganhou e tal, e ele é muito São Paulino, e ele convenceu a ficar mais 3 anos de contrato. Agora acho que ele vai aposentar. E a torcida do Santos espera convencer o Neymar para ficar mais tempo, né? E assim, como brasileiro, eu torço para que o Neymar chegue voando aqui no Santos, cara. Porque esse cara voando na Copa do Mundo de 2026, eu acho que o Brasil tem... Eu acho que é a única chance nossa, assim, vendo a seleção brasileira hoje. Eu até acho que ele só joga esse ano. Pra mim, ano que vem, ele vai jogar só jogo em casa, vai se preparar só pra Copa. Ah, sim. Não sei se ele vai querer ficar jogando, vai pegar o Velo Clube lá em Rio Claro, né? Esses campeonatos aí que é mais... Pega uma Copa do Brasil que você pega o Juazeirense lá no norte, vai levar eu acho que esses jogos aí, eu acho que ele nem deve jogar, né? Mas assim... Jogos de pegada, de ritmo. Cara. O Santos tá montando um time aí, a gente viu muito ali na... interessante, cara. Tá montando, tem o Zé Rafael, um bom jogador. Brasil, goleiraço, Gabriel. O João Paulo vai voltar de lesão agora também. O Léo Godoy é bom. Tá no banco, o João Paulo? O Léo Godoy é bom no lateral, né? Acho que só precisa o Caixinha acertar, né? Porque querendo ou não, são 3 jogos. Tem um treinador muito interessante que é o Caixinha. O Caixinha é um bom treinador. O Caixinha deu um jeito no time do Bragantino, ficou 2 anos no Bragantino. Ele gosta de um time mais de pegada, né? Sim. Meio de campo, assim, mais pegador e tal. Umas fichas ali no elenco. O Gil, né? Os caras mais ia afastar o Gil, agora já não vai afastar mais. O Soteldo também interessa pro Galo, parece, né? O Soteldo hoje saiu uma matéria no UOL que ele pediu pra sair. E daí diz que hoje à tarde se reuniram lá e o Caixinha convenceu ele, porque o Caixinha falou na entrevista que ele é muito indisciplinado. Então ele solta assim umas coisas meio... Mas o portuguesado é assim. É assim. Os caras são assim mesmo, né? assim. Vitor Pereira era assim no Corinthians, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira falou pro Flaco Lopes temporada passada que tava faltando ele ter sangue argentino. O Flaco Lopes fez a melhor temporada dele no Palmeiras. Fez, né? Então assim, os portugueses conhecem a manha. Vamos falar uma contratação aí do Neymar, cara. Essa questão, o Neymar vem pra ficar 6 meses, um ano e meio. Cara, eu vejo aí essa contratação do Neymar como se fosse um namoro entre 2 amigos, sabe? Fazem tempo, a gente já é amigo, já tem um passado juntos, tal. Vamos ver o que dá? Dá 6 meses aí, se der certo perpétuo e até que a sorte vos separe. Eu acho que se o Neymar der certo no Santos, a chance de dar é muito grande, né? Porque ele é craque. Opa! Eu acho que ele fica, cara. Eu não sei se esse contrato aí de 6 meses vai. Eu acho que é aquela negociação que acho que todo mundo quer ver e acho que ele quer também se estressar um pouco e vai ficar 6 meses pra ver no que dá depois. Depois ele vai. Eu acho que vai ser muito como. O cara tá muito tempo sem jogar mesmo. Eu acho que vai ser muito o que vai cair na responsabilidade do colo do Neymar.
Santos é eliminado na Copa do Brasil pelo 15 de Piracicaba. Do Neymar. Será que vai ter esse peso? Vai. Será que vai ter Vai, esse peso? claro. Vai, com Entendeu? certeza. E aí, será que nisso o Neymar vai ficar... A partir do vai ficar momento que ele frustrado, vier- frustrado Qualquer lugar que e o Neymar pra for, fora? ele vai ser cobrado do Mas mesmo acho que ele jeito. sabe É, disso. ele sabe. Até hoje, eu acho que o melhor jogo que eu vi com o Neymar, com a camisa da seleção brasileira, foi aquele jogo contra a Croácia em 2022. E até hoje ele é o grande culpado, entre aspas, só joga a culpa nele, pelo Brasil não ter se classificado, né? E eu dei até graças a Deus depois, porque se pega a Argentina, O Neymar ele é bem injustiçado aqui no Brasil. também acho. Muito injustiçado, Também porque ele fez 3 Copas do Mundo. A Copa de 2014 foi muito boa a Copa que ele Sim. fez. Ele saiu nas quartas por causa da joelhada que ele tomou na Costa, não jogou o jogo do 7-1. Uhum. Aí 2018 foi, acho que, a pior Copa dele, mas E mesmo assim ele jogou muito machucado contra a também, Bélgica. jogou machucado, né? E em 2022 ele se machucou na fase de grupos, mas assim, no mata-mata, no jogo contra a Croácia, ele faz um gol absurdo. E o Brasil cai fora. Assim, ele é muito injustiçado pelo... Assim, eu acho que a gente esperava muito, assim, eu concordo com as pessoas que falam o Neymar é o príncipe que não virou rei. Até aí tudo bem, mas mesmo assim, ele é um príncipe, ele faz parte do reinado. Sim. Ele faz parte do reinado. Então, assim, o Neymar marcou uma geração? Sim. A última conquista de Libertadores do Santos foi 15 anos atrás, com o Neymar dentro de campo, sendo protagonista junto com o Paulo Henrique Ganso. Então, assim, marcou a geração, marcou torcedores e joga muita bola. Tem Champions no currículo, tem La Liga no currículo, por onde passou, ganhou alguma coisa, só no Al-Hilal que não. Mas, assim, é um cara muito grande e se chegar realmente no Santos, eu vejo o Santos brigando por coisas grandes, sim. No Al-Hilal eu também, não jogando, mas... Não jogando, o time foi campeão, né? O time foi campeão, Tem um exato. papo aí que ele vem pro carnaval só aí também. Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Carnaval agora em fevereiro, né? Mas Vem pro Brasil. carnaval é em março, né? Comecinho de março. Vai ser, vai ser a mesma Vem, noite fica do 3 Oscar. meses. Já imaginou carnaval, Oscar, Fernando? Eu tô, meu Deus do céu. Nossa. Eu vou ficar feliz. Vai ser É. clima de Copa do Mundo em casa. Mas então é isso, do Santos, não, o Neymar tá pra chegar aí, claramente, né? Já saiu até aquele Fabrício Romano, aquele Quando ele empresário, posta, quando o Fabrício Romano posta... postou ontem também. Só teve uma postagem que o Fabrício Romano errou. Sabe qual que foi? Que o Felipe Anderson tava fechado com a Juventus. Ele postou que tava fechado com a Juventus. E fechou aí veio com o pro Palmeiras. Foi a única vez que o Fabrício Romano errou. É, E então a ele torcida do tem Palmeiras queria que ele fosse pro Juventus agora, né? O Sleep Anderson, né? Anderson. Pode ir lá pro Santos fazer dupla com o Neymar, O pô. Santos ele saiu injustiçado, inclusive, mas o apelido era Felipe Anderson. Nossa. É, Mas assim, quiser voltar, quer voltar. nossa, pro Santos cairia bem. Queria mesmo. Bom, beleza, vamos falar um pouco sobre o Palmeiras Já agora? que tocamos no assunto, Caleri? né? O Palmeiras teve um resultado péssimo na última. Queria mandar um abraço aí pro Vinícius Haddad, pro Maricato. Estavam lá, né? Vinícius Maricato aí, que estavam lá no... Estavam lá. Estavam lá assistindo o jogo Engraçado, do né? Palmeiras. No piloto Deu eles sorte. participaram de todos os programas. Foi o Palmeiras perder, qual que é outro programa? Qual que é outro palmeirense que tem E fazia tempo que o Palmeiras não perdia, né? Será que A última eles... derrota foi no em Paulistão, 2021 4 pra Inter de anos, né, Limeira. perdendo. É. No último ano. E Na fase assim, de grupos, né, do Na Paulista. fase de grupos. eu vi a escalação do Palmeiras aqui, tinha o Facundo Torres fez o gol, é bom jogador, né? Bom jogador, gostei dele, habilidoso, vai pra cima, tem o drible, sabe o que ele tá fazendo, sabe? Muita gente falou desse jogo aí do Palmeiras, eu fiquei muito bravo em casa na hora que tomou a virada e na hora que acabou o jogo também, xinguei horrores, enfim. Mas a hora que a gente esfria a cabeça e para pra analisar, o Palmeiras estava com a garotada, Benedetti, Alain, Palmeiras estava tentando ali com o Flaco Lopes ainda, que eu não vejo mais futebol nele no Palmeiras. Eu acho que o Flaco Lopes não consegue render mais o Palmeiras. Ô, louco, mesmo depois do ano passado. Mesmo depois do ano passado, sabe por quê, Marcelino? Mesmo que ele tenha sido o artilheiro do ano passado. Essa pegada do. Ele foi o artilheiro no ano passado. Tá, se ninguém fez nenhum gol durante a temporada e o cara fez um gol, o cara vai ser artilheiro do time, entendeu? Então, assim, o Flaco Lopes. Fez bastante gols? Fez, mas no momento mais decisivo, que foi contra o Botafogo na final do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele teve a bola do jogo, fez o que fez, entendeu? Não tem o poder de decisão, então eu não vejo mais ele indo Ele pra fez frente muito gol no do Palmeiras. Paulistão ano passado também, Exatamente, né? exatamente. Ele foi, acho que, Ele foi artilheiro do time, assim, foi um dos Exato. artilheiros, mas a carga de gol dele no Paulista, que é o campeonato mais
mais fraco, né? Exato. Do ano. Então, Foi. assim, eu acho que o Palmeiras entrou aí com um garotado, Marcelo Lomba era o goleiro titular, inclusive, desse jogo, então foi um time mesmo para rodar elenco, como eu disse, gente. Palmeirenses que estão me acompanhando em casa, gente, eu juro que depois desse jogo teve torcedor do Palmeiras mandando áudio para mim, pedindo a cabeça do Abel Ferreira. Torcedor de Eu calma. juro, eu não tô zoando, eu juro. Então, gente, é o Novo Horizontino. Campeonato Paulista. 3 anos sem o Palmeiras perder na primeira fase do Paulista. Vexame. Por mim pode mandar embora. Não. Deixa o Abel Ferreira lá. Por Mas que eu você acha que o deixa Vinícius o Abel Haddad e Ferreira o lá. Vinícius Maricato não vieram? Vexame. Não é vexame. Não é vexame. Que isso, cara? Não é vexame. E o Abel criticou assim, a torcida na entrevista. E tem que criticar, desculpa. Tem que demitir. Palmeirense é mal acostumado, velho. Eu sinto muito em dizer. Assim, a torcida palmeirense hoje não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Assim, manda o Anderson Barros, que eu acho que é um fraco dirigente. Eu acho que ele é um fraco dirigente. Mas assim, manda o Anderson Barros tomar caju e não sei o quê. Mas o cara contratou, fez o Palmeiras ter mais de 2 milhões de receita só em vendas, cara. Assim, 400 assim, milhões de euros em venda. exatamente. Então, assim, calma. A Leila Pereira tratam como a pior presidente da história do Palmeiras. Peraí, o Palmeiras teve como um Mustafa como presidente, gente. Não vamos esquecer disso. Então, assim, eu acho que hoje o Palmeiras é bem gerido. E vamos pegar o exemplo do Cruzeiro, que é dirigido que tem como dono um torcedor, e a bagunça que é no Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro é uma bagunça. Cara. Demitiu o Entendeu? Diniz na pré-temporada. Exatamente. A do Cruzeiro foi Então, assim, você fazer o que a torcida sempre quer não é o caminho. Não é o Contratando Gabigol, Cássio, só medalhão. Mas assim, que o Palmeiras jogou mal. Mas que o Palmeiras jogou mal, sábado jogou. Eu acho que o Abel Ferreira faz um tempinho aí que ele precisa ser um pouquinho mais cobrado, sim, pela torcida. Cobrado é totalmente diferente do que de demissão, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Mas assim, eu acho que o Palmeiras falta um pouquinho mais de repertório, sim, no Palmeiras. A Leila Pereira falou que ela ia ser muito agressiva nesse mercado. Mas veio o Facundo, veio o Paulinho e veio o Emiliano Martinez, que não é o goleiro. É o meia que jogava na Dinamarca. Cadê a agressividade? O Paulinho dá pra dizer que foi agressivo no mercado. Aí é jovem. Ele tá mostrando a janela do Palmeiras. Era uma das peças, né? Assim, só falar um pouco do jogo certeza. do Novo Horizontino, assim como o Marcelino falou do Santos, o Palmeiras fez contra o Novo Horizontino, rodou o elenco, Exato. colocou a molecada, Tem que ser isso. Colocou os titulares. E assim, concordo com você que não dá pra pedir cabeça do Abel e tal, tem que ser cobrado, só que ele não gosta de ser cobrado. Ele já falou na entrevista já que não quer ficar e tal, muito por causa dessa cobrança. Dá pra ver que ele tá de saco cheio, dá pra ver que ele tá cansado. Assim, toda derrota do Palmeiras, ele... Dá uma cutucada na Leila, dá uma cutucada no elenco. Na torcida. Assim, ele já cutucou o Flaco Lopes, já no último, falou que o menino Thales lá, que era o melhor centroavante, centroavante. Enfim. E falando um pouco da mas Leila... assim, é dar uma cutucada ou é realmente falar o que foi perguntado? Ou talvez cobrar, né? Do cara. Cobrar do cara. Eu acho que não é uma cutucada, não. É tipo falar, e aí, vamos jogar bola, cara? Mas assim, você tem uma idolatria da torcida, se fala isso do cara, a torcida que já pega no pé do jogador, passa a pegar mais ainda. Assim, tem modos de falar, pode ser, depende de como o jogador vai encarar, né? Pô, já Depende são 2 muito. anos de Palmeiras. Sim. Mas o ano passado ele foi foi um importante. cacife Foi um pesado, cacife. né? Foi um cacife Foi muito 40 pesado. milhões. Exatamente. Foi muito pesado, mas ele foi um cara importante ano passado. Deu, assim, foi eu acho que um dos principais jogadores pro único título que o Palmeiras teve na temporada. E assim, sobre a Leila Pereira, a janela do Palmeiras, assim, eu como São Paulino me assustava bastante, porque fechou com o Paulinho, tava negociando com o Andreas Pereira, tava ventilando o nome do Matheus Pereira. Vai e vem o Gabriel Jesus, entra Gabriel Jesus. Vai e vem, tem... Aí E aí a gente acorda com Emiliano Martinez e Facundo O Torres. Emiliano Martins jogou no Bragantino, eu não tenho muita 13 lembrança jogos. dele. Eu não tenho muita lembrança dele jogando no Bragantino, foi pra Dinamarca. É uma aposta da diretoria, né? O jogador uruguaio. Scout, claro. jogador de scout. Pra pegar nesse mercado aí, é igual o Charles que veio pro Corinthians. Igual o ano passado, Facundo Torres mesmo. O cara dá 10 milhões de desarmes ali no jogo. Assim, O estilo de contratação dele é meio diferente, assim. Pode ver, o Palmeiras nunca traz uma estrela mundial. Igual o Flamengo vai lá e traz o Alexandre, traz o Davi Luiz, traz o De La Cruz. Mas traz o Abel ele
pede O Abel os ele caras sempre pede assim. uns caras meio assim, tipo, É. Uruguai, o meio campo. Aí pede quando vê aquele Bruno Tabata, tipo, um brasileiro que joga na Liga Portuguesa. Os caras Então, nunca só vão que até atrás que horas isso vai funcionar? Qual que foi a última contratação que chegou no Palmeiras sem ninguém conhecer e virou? A gente vai ter que caçar aí um pouquinho, cara. Aníbal Moreno, talvez? Acho que não, porque ele tá numa má fase. Começou muito bem, mas tá mal. Assim, se for levar em consideração, aí um Piquerez, assim, não era tão visto aí pelo cenário. Jovem. E hoje é o melhor lateral esquerdo, no meu ver. Assim. Ele chegou em Ele 2021 no 100%. Palmeiras. É. Jovem, era uma aposta. E tá tudo bem você fazer uma contratação de jovem aposta. O problema é o Emiliano Martínez, por exemplo, de 25 anos, 24 anos, custar 7 milhões aos cofres do Palmeiras. Mas eu acho que tá bom esse preço ainda. Mas assim, Não, tudo bem, mas, cara, você fala de André 7 Pereira. de euros? O Santos pagou 7 30 milhões de no Daciolo. dólares. 7 de dólar? Dólares. Então, mas é 30, quase 40 o Palmeiras perde o Zé Rafael pro Santos agora, precisava precisava ter uma peça para compor esse elenco, essa parte de volante. É uma aposta de diretoria, pode ser que tenha sido caro, mas se ele render bastante, a gente vai falar no futuro que foi barato demais. É uma aposta de diretoria, uma aposta do scout mesmo que o Gabriel falou. Eu acho que cabe à torcida do Palmeiras ter um pouco de paciência, assim. Ano porque- passado teve um monte de aposta dentro que Mas deu é que falta um nome de peso Eu acho que mesmo, sempre né? falta uma estrela. eu acho que a Falta torcida uma tá, estrela. é o que a A torcida torcida tá quer uma esperando o estrela. Andréas Pereira e chegar o É. Emiliano. Isso sim. Não, mas, cara, traz o Vila Sante. Vai atrás do Vila, Vila Sante. Sante é bom. Entendeu? O Vila Sante é bom. É um cara jogador Mas bom, eu acho né? que seria mais caro que o Emiliano Martínez. Mas você tem grana pra pagar. Você tem grana pra pagar e vai render no Palmeiras. E vai render no Palmeiras. Assim, É. eu acho que é um tiro totalmente no escuro assim, a chegada do Emiliano. Eu acho que não vai render no Palmeiras. É a mesma coisa que eu falo do Felipe Anderson. Eu acho que o Felipe Anderson deve continuar no Palmeiras. Mas sim. o Felipe Anderson, quando Era- chegou, era um nome... Exatamente. Então, é esse ponto que Era eu um quero nome te de falar. Eu vou porra, chegar lá. Ninguém criticou. 10 anos de Lazio, Sim. Juventus queria... Foi tá? assim, ó, a diretoria foi muito elogiada, né, em compensação. Sim. Então, só que assim, a questão do Felipe Anderson é o seguinte, eu acho que vai render no Palmeiras? Não, mas eu quero que ele continue, porque eu acredito que ele possa dar alguma coisa, possa me surpreender, apesar que eu acho que ele não vai, tá? Mas ele pode, entendeu? Tem aquela dúvida ainda do mais. O Emiliano Martínez, a gente Às vezes é o cara... muita cega, cara. Mas às vezes desculpa. o cara chega É muita cega. assim, quietinho e tal. Se bem que pagou caro nele, eu achei, né? Mas chega mais quietinho e tal, chega e Ó, joga. Gustavo Gomes foi Cara assim. novo, que quer ganhar. Murilo, zagueiro. Murilo, assim, zagueiro, a foi maioria assim. dos Sim, a maioria dos jogadores. Eu acho que o último nome de peso, tirando o Felipe Anderson que o Palmeiras trouxe aí, foi o Marcos Rocha, que continua no Palmeiras até hoje em 2017, e o Felipe Melo, que acho que foi os dois que tinham maiores nomes, assim. Eu não lembro de uma outra grande contratação do O Palmeiras. Rony foi uma grande contratação. O Rony, na época, Ou na todos época os era, times brasileiros queriam o Rony. O Palmeiras foi lá e desembolsou. por causa de Atlético Paranaense, ele Se você jogava voltar muito. um pouquinho, o Dudu foi uma grande contratação. Não, mas Ele- aí só que já é era 2015, da né? Gagliotti, né? É, Dudu já é muito- 2015. Acho que da gestão da Leila. O maior nome que a Leila trouxe é o Lázaro. Dá a impressão que eles não vão Não, atrás Felipe dos caras que Anderson, tão né? valorizados. Felipe Anderson foi o... Então, acho É que o esse- Palmeiras também deu sorte de ter o Estevão, o Sim, Hendrick... ó, nesse meio 2023 não deu muito certo essas apostas. Fui campeão brasileiro por conta do Hendrick. tempo. É, o Hendrick carregou, Carregou né? o time. Ano passado não deu certo essas apostas também, tanto é que o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo, jogando um jogo horrível no primeiro jogo, e um jogo horrível contra o Botafogo na Libertadores. Os jogadores sentiram peso. O que eu gosto do Palmeiras? Maurício, muito bom jogador. Maurício, uma ótima Excelente contratação. contratação. Ótima contratação. Excelente contratação. Bem lembrado. Mas, por exemplo, a gente tem o Giai desse mercado de apostas, que eu acho que é um jogador que também não vai render no Palmeiras. É um jovem que estava se Entendeu? destacando na Argentina, o Palmeiras apostou e até agora não deu E certo. assim, custou 60 milhões. É, Cofre do muito Palmeiras. caro. 60 milhões de reais? 60 milhões. Assim, quando veio o pessoal do Palmeiras... Então, me parece que a torcida do Palmeiras não quer ver uma contratação boa, quer ver o Palmeiras torrar dinheiro. Pô, mas Porque quando veio o Giai, meu Deus, eu achava que ele era o novo Cafu, velho. É. Então, assim, 60 milhões de reais. é muita coisa. E Então, não tem um cara na base igual o Giai, ou parecido? cara, tem o Gilberto, né? O Gilberto fez uma copinha excelente. Ele, assim, você via a transição dele de ataque para defesa, de defesa para ataque. Ele era o cobrador das bolas paradas da equipe do Palmeiras, batia algumas faltas na saída dos jogadores que subiram pro elenco profissional. Então, assim, esse lateral do Palmeiras me parece ser muito mais
parece ser melhor pro Palmeiras do que o Giai na vida. Creio que se o Giai não for negociado, que eu acho que não vai ser pelo preço que o Palmeiras pagou e por não estar jogando, acho que vai ser difícil chegar a proposta para ele agora. O Palmeiras já tem Marcos Rocha, Mike e o Giai como terceira opção. Então esse Gilberto provavelmente não vai ser aproveitado. E assim, me parece que quando o Marcos Rocha entra, ele... A torcida pede o Mike. Quando o Mike entra, a torcida Não é isso. Mas assim, me parece que o Estevão joga até melhor com o Marcos Rocha do que com o Giai, cara. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas me dá a sensação. Às vezes o estilo bate mais. Né? Me dá a sensação. Porque eu acho que o Marcos Rocha é um lateral até defensivo. Eu acho que o Mike talvez seja mais ofensivo e dê mais opção pro Estevão para atacar. Mas assim, eu acho que o Estevão assim, é um menino fora de série. Não acho que ele jogue melhor com o Marcos Rocha ou com o Giai. Não sei o que vocês pensam. Eu digo que o Estevão ele fica mais potencializado. Sim. Entendeu? Não tô criticando a capacidade ou falando da capacidade do Estevão. O lateral que desce mais, ele dá mais alternativa pro Estevão jogar junto e pra puxar uma marcação a mais. É isso, entendeu? Porque o Giai, eu não vejo o Giai descendo, e quando ele desce, meu Deus do céu, é difícil. Assim, é difícil. Porque assim, quando o Marcos Rocha desce pro campo de ataque, ou ele atrai a marcação dos zagueiros. O jogo do Santos foi muito assim. Quando o Marcos Rocha entrou, o Estevão teve muito mais oportunidades no X1 contra os jogadores do Santos, podem reparar, do que no primeiro tempo quando estava o Giai, sabe? Então, enfim, fica difícil defender o Giai. Vai do técnico, né? Nem o problema o cara, né? O técnico tem que ver quem que combina. Eu acho que também o jogo do Santos contra o Palmeiras, o Santos deu uma recuada no segundo tempo. Na verdade, a impressão que eu tive é que o Santos faltou perna, cara. Cansou, né? Cansou também. E aí também facilitou muito ruim, cansou do jogo. Não que se tivesse inteiro ia ganhar e tal, mas nossa. Mas assim, se o Palmeiras tem pretensão com Libertadores, com Copa do Brasil e com Campeonato Brasileiro, mercado de transferência... Super Mundial. Fraco. Eu nem coloco Super Mundial porque, assim, palmeirense que sonha em ser campeão mundial... Mas eu acho que o negócio não é ser campeão. Bom que a galera sabe já. Tem que montar um time pra chegar lá e não passar vergonha. Eu acho que o time do Palmeiras... Os times brasileiros, ninguém acha bate umas oitavas, cara. A gente também chegar lá e passar vergonha vai ser feio. A gente comentou isso no último programa do ano aqui. Sim. Eu acho que o grupo do Palmeiras é até mais acessível de qualquer outro grupo de time brasileiro. Porto, então, assim, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Dá pra sonhar com o título? Assim, é muito difícil, cara. Você tem Real Madrid, você tem o Manchester City, você tem o Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona não. O Barcelona não tá, não. E tem Bayern de Munique, dá pra sonhar, é muito difícil, muito mesmo. Mas, tem Borussia Dortmund, não vamos lembrar do meu Borussia aqui, gente. Eu acho que equivale o time do Palmeiras atualmente. Tá muito bem. Tá mal temporada. Tá ruim. Então, assim, você passando da fase de grupos no Super Mundial, é um mata-mata, é 90 minutos, é 11 contra 11, é mais difícil, óbvio. Acreditando nessa, eu acredito que o Palmeiras possa até chegar numas quartas de finais, não pela qualidade do elenco, mas sim pelo pacto da perseverança, da persistência que esse time tem. E é por isso que a torcida cobra muito nome de peso pra esse ano, porque, assim, tem o Super Mundial e torcedor que não sonha em... Então, a torcida do Palmeiras tá carente de umas contratações, assim, por exemplo, ver o Memphis indo pro Corinthians. Exato. E assim, o Memphis chega no Corinthians e resolve o problema do Corinthians, entendeu? Eu vi até uma publicação que é uma verdade esses dias, cara. O Grêmio chegou da Série B, trouxe Soares, o Corinthians devendo 2 bilhões, trouxe Depay. O Palmeiras que tem 2 bilhões aí no cofre traz Emiliano Martins. O que é uma irresponsabilidade também, né? É uma irresponsabilidade. Primeiro que a conta chegou pro Grêmio, né? Ano passado. A conta uma hora vai chegar pro Corinthians, uma hora vai chegar pro São Paulo, que assim, eu não sei... O São Paulo não tá gastando muito pra tirar jogador de time, pra pagar salário muito alto. Foi muito criativo. O São Paulo tem um teto salarial assim, cabível pro futebol brasileiro. Mas assim, ainda paga Daniel Alves, ainda paga jogadores. Rames Rodrigues eu não sei se ainda paga. Acho que ele foi uma rescisão amigável sem... Mas assim, o torcedor do Palmeiras não pede o Rames Rodrigues. O torcedor do Palmeiras não pede gente que sabe que não vai render. Se o Rames Rodrigues hoje também. Não, sim. Mas se fosse antes do São Paulo, o Rames chegasse no Palmeiras. Não. Lógico que seria.
Não, Claro que não, Que é, desculpa. claro, O Ramos cara. Rodrigues não tava jogando em lugar nenhum, gente. Ah, mas Não, o Memphis não, também não não. tava. O Memphis estava lá no futebol holandês, pelo menos. Estava no PSV, se não estiver enganado. Não, Tava tava no no- Lyon. Tava no Lyon. Atlético de Madrid, Tava não. no Atlético de No Madrid. Atlético depois de Madrid. voltou pro Lyon, não foi isso? Chegou a voltar? Eu acho que a voz não. da consciência tem, a voz da consciência tem. Eu acho que ele tava no Atlético de Madrid tava mesmo, mas meio ele era reserva, bancão, assim, no ah. Atlético de Madrid, jogou tipo 30 jogos no ano inteiro. Ele era reserva fez lá. 5 gols. É, Mas, ele gente, não a tava gente bem. não tá querendo falar de Depay e Rames Rodrigues, né? Pô, Rames Rodrigues, se você for comparar, Não, Depay, jogou em o custo times... o benefício do Depay foi muito maior que o do Foi muito Em maior. 5 jogos Sim. ele já fez o que o Ramos Sim, Rodrigues não sim, tinha com feito. certeza. Ele tava no Atlético de Madrid. Bom, vamos falar um pouco sobre o majestoso. Eu não queria falar. Que mas- delícia! Não, não é delícia porque o São Paulo ganhou e o Corinthians perdeu. Isso É, eu sei que você tá torcendo pro São Paulo, todo mundo gosta de ver o Corinthians perder, Não, é o né? contrário, Mas é anti atualmente aqui, o corintiano. pessoal quer que o São Paulo perca. Não, imagina, Sim. imagina. Jamais. Tem palmeirense aí que É ficou... decisão. Tem palmeirense que ficou feliz pra caramba É aí que eu sou com o muito fã do Corinthians Rogério perdendo. Ceni, então Aí. tem um Bom, carinho vamos pelo falar São um Paulo. pouco aí do majestoso, né? Primeiro, do lado perdedor ou do lado vencedor? Pode começar. Começar, Coringão? Bom, Coringão eu achei que o primeiro tempo jogou bem, cara. Acho que o Corinthians dominou ali, pelo menos. No comecinho do jogo o São Paulo começou melhor, mas depois o Corinthians equilibrou. Tem uma puta defesa do... Tô perdendo, Rafael? mas Milagre. uma defesaça Milagre. do Rafael. Milagre, que isso. Aquele Campo cabeceio do Kaká. campo Bola no molhado, chão, quicando em cima rápido. dele. Milagre. Ainda bateu na trave, quase o Yuri Alberto faz um rebote. Ei, Yuri Alberto. E aí, Prefiro o Yuri do que segundo o Flávio. tempo, o São Paulo voltou de um jeito que, assim, absurdo. Não tem nem o que falar. O Lucas destruiu com o jogo. O Corinthians, eu acho que... Eu achei que o time do Corinthians tá bem, assim, tocava bem a bola, chegou, teve umas oportunidades, mas o São Paulo, quando chegou, fez, cara. Então, O Corinthians vinha de 10 vitórias seguidas. Não é o fim do mundo pro Corinthians. não é o fim do É um mundo. clássico. É um clássico de começo do Paulista. Exato, na casa do São Paulo. Mas é um clássico, né? É, claro. É um a clássico. temporada do São Paulo, eu acho que os caras estavam mais no ritmo já. O Corinthians fez amistoso antes? Tipo, Não, esse Corinthians- ano, e o Corinthians- pegou o Flamengo, pegou o Cruzeiro. E o Corinthians vai jogar agora, acho que em fevereiro, final de fevereiro, vai jogar o pré-Libertadores, É. né? E o Corinthians Vai começar. não contratou, né? E o Corinthians já tá com a mesma base, os jogadores estão entrosados. É assim, eu gostei muito do primeiro tempo do Corinthians. Eu achei que o Corinthians, assim, fazia tempo que eu não vi o Corinthians à vontade como tava no Morumbi, assim, porque nos últimos jogos o Corinthians chegava no Morumbi, era aquela coisa fechadinho, levando porrada do São Paulo toda hora. Então, assim, E uma o coisa primeiro tempo eu gostei, agora o segundo tempo do Corinthians foi daquele jeito, né? O primeiro gol do Lucas acabou o jogo, parece, cara. Acabou. Que golaço dele de cabeça, hein? Golaço. Será que se o Muito tempo Corinthians de bola. abre o placar no primeiro tempo? Ia ser outro jogo. Ia ser outro jogo. Ia ser outro jogo. Com certeza. Porque também tem o fator gramado, né? O jogo estava marcado para 6h30, só que com o dilúvio que caiu em São Paulo, o jogo teve que ser remarcado para 7h30. E assim, pegando a estrada aí do primeiro tempo que você estava falando, o São Paulo começou bem, São Paulo começou dominando as ações ali, só que sem finalizar. São Paulo chegava com o Luciano, com o Caleri, não conseguia finalizar, rondava a área do Corinthians tocando a bola, mesmo com o campo encharcado. Muita finalização de longe, né? Mesmo Os com o caras campo dominavam. encharcado, difícil de tocar a bola ali. Uhum. Mas, assim, até os 20, 25 minutos, o São Paulo estava melhor que o Corinthians. Só que aí o Corinthians começou a pegar a saída de bola do São Paulo começou a ter dificuldade para sair jogando, o Corinthians começou a dominar no meio de campo. O São Paulo com o quarteto, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, não são 4 jogadores marcadores, então o Corinthians ganha o meio de campo aí, sobrecarrega a Falta Alisson, quente, hein? sobrecarrega a Alisson e Paulo Maia. E o Rafael faz a defesa no fim do primeiro tempo, que ali... Espetacular. Porque se o Corinthians faz defesa, 1x0, o segundo tempo é outro jogo. O segundo tempo o Corinthians já vem um pouco mais Acho que ia segurar. para segurar um pouco. O São Paulo vai Ia ter que vir fechar. para cima, o Corinthians tem o contra-ataque. Só que aí no segundo tempo, o talento individual do São Paulo, assim, o titular do São Paulo é muito bom. É muito bom, cara. O Lucas faz 1x0, o Oscar fez uma baita partida do Oscar. A gente tinha medo do Oscar, como que vai ser o ritmo do Oscar com o futebol brasileiro e tal. Contra o Guarani ele já jogou bem. Ontem, assim, uma calma, uma técnica, assim, ele acha uns passes assim que limpam a jogada. Os lançamentos, Jogou assim, Olha, dele o tá bola. Oscar eu esperava que... Assim, lógico, muito cedo pra gente falar alguma coisa, mas...
pela projeção que eu vi desses 2 jogos aí do Oscar, acho que o São Paulo acertou bem na contratação do Oscar. Hein? Era uma interrogação a contratação dele, porque ele tava há 8 anos na China e ninguém Ele é via novo jogar. também ainda, Ele né? tá com 33 anos. 33 anos, a idade do Neymar, né? Posso falar só É um uma ano coisa? mais velho que o Um ano Neymar. mais velho que o Posso falar uma coisa rapidinho aqui? Fala. Assim, só pra fazer um anúncio mesmo de transferência. O Grêmio acabou de anunciar a contratação do ex-goleiro de São Paulo, Thiago Volpi. Do Volpe. É. Enfim, aí os Corinthians saem jogando errado com o Bidu vai querer inverter uma bola pelo meio, joga no peito do Carrilho, que também não se embanana com a bola, o Luciano dá assistência, o Oscar faz 2-0. Ali o Corinthians sentiu muito, o São Paulo teve chance de fazer o terceiro, Rondoário, só que aí o Martínez acerta um chute de longe para fazer 2-1, foi um Que absurdo chute, hein? aquele chute Eu dele. achei que... Nossa. E ali tinha tudo para mudar o jogo, se não é no lance seguinte o Lucas fazer Golaço também. né? golaço. E a característica do Lucas, é- né? Fazer é gol esses Lucas drible puro. curto, assim. É Lucas Tal, puro passou aquele 4 gol. caras. É, O Oscar começa no lance na esquerda, joga no Lucas, o Lucas faz a tabela com o Caleri, que não jogou bem, mas aquele lance assim, ele faz a parede que precisava fazer pro Lucas entrar entortando a zaga e fazer o 3-1. Gol de cara que Ali, depois disso, desequilibra jogo. Né? Depois disso, o Corinthians não teve mais nenhuma chance, teve uma cabeçada no final do jogo. Só. teve uma cabeçada do André Ramalho ali, só também. São Paulo também não teve mais o muita São chance. Paulo administrou bem, o Zubeldia foi muito bem ontem, tanto na escalação inicial, que o pessoal estava com medo dele começar com o quarteto, ele manteve o quarteto jogou bem, quanto nas substituições, que ele substituiu certo, tirou o Luciano quando tinha que tirar, tirou o Caleri quando tinha que tirar, recompôs o meio, enfim, uma boa partida pro São Paulo, assim, para dar moral pro restante da temporada, só que assim, da mesma forma que eu falei que não é o fim do mundo pro Corinthians, também não é assim, o São Paulo vai fazer uma baita temporada. Calma, é um jogo, clássico. Assim, pelo time que o São Paulo tem tudo pra fazer uma temporada Olha, muito boa. Eu acho que o Corinthians também, cara. Eu acho que Sim. o Corinthians tá com o time acertado, não é o fim do mundo Eu acho que os mesmo. 4 paulistas, assim, Comecinho de muito bem. temporada, terceiro jogo no ano do Corinthians e não trouxe ninguém, manteve a base. não perdeu ninguém. A Não torcida perdeu ninguém. pede muito um reforço pra zaga, né? Então, tem- Mas eu acho que não é o fim do mundo. O Corinthians estava muito bem ano passado. O Corinthians não perdeu quase nenhum jogo depois que esse time encaixou no ano passado. E esse ano acho que estava invicto, né? Tava invicto também. Tomar um 3-1 desse, será que não liga um alerta pra você Eu pegar acho uma que- posição não, ali, não. buscar um reforço? Eu acho que é bom pra pegar talvez um zagueiro, né? Pra Um mostrar zagueiro a que, tipo mais. assim, ó, não é talvez tanto que a gente Eu acho- achava que fosse. Eu acho que a torcida tá compreensiva com esse resultado, faz parte, é um clássico. Só que assim, agora, por exemplo, assim, um resultado já negativo no próximo jogo e tal, já começa a balançar um pouco as estruturas ali, ainda mais o Corinthians que tá com uma A gente vai parte pegar a Ponte fora, Preta agora. fora dos gramados, parte política totalmente acirrada. abalada. Sim. Então, Tem essa Gente, questão do Augusto Melo, né? Que teve a votação pra poder ter a votação se vai ter o impeachment mesmo. Só que ele nem teve julgamento, nada, não teve nenhum envolvimento dele, né, na questão da vai de bet lá até agora, né? Não sei como estão as investigações. Mas com certeza isso entra em campo, uma hora vai entrar em campo essa situação com o time perdendo. O time tava ganhando, ninguém tava querendo saber disso, né? Agora com o time perdendo acaba piorando. E assim, questão de contratação, tinha aquela história do Pogba, mas eu acho que esfriou, né? Não vem. Esfriou, não deve vem, vir. não. pelo jeito, a não ser que aconteceu O alguma Augusto Melo já reviravolta. falou aí. que não fez nem contato com o Pogba, né? A gente tá vendo ali na janela do Corinthians. A janela do Corinthians saiu o Caetano, Assim, Pedro Henrique, o Rony. Corinthians não precisava contratar ninguém e as peças que saíram também... Também nem estavam jogando. Acho que o Fagner talvez seja uma peça ali que acho que talvez sinta falta, assim, um Mateuzinho se machucar, mas o Mateuzinho tá bem na posição ali, apesar de ter errado ontem no É o gol Bidu do... que é o outro lateral Não, do Bidu é Corinthians? esquerdo. Bidu esquerdo. É o Mateuzinho e tem o Léo Maná, que é da base também, né? Subiu ano passado. Bom jogador, mas precisa de cancha, assim, precisa jogar mais. Olhando pra Copinha, aquele caipira, acho que ele também não tem muito potencial pra não subir, sei não, né? se é interessante, não tem muita característica. Ele é um atacante, o Caipira, daí voltou pra lateral. Assim, o Corinthians precisa talvez contratar um zagueiro ali pra jogar com o André Ramalho. Quem são os zagueiros hoje do Corinthians? Gustavo Henrique, André Ramalho. Félix Torres e Félix Gustavo Torres. Henrique. E assim, meio campista tá bom, atacante eu também não tenho que reclamar. Eu acho que assim, foi um jogo bom ontem, foi um jogo aberto.
Foi um jogo bonito de assistir, né? Exato. Eu acho que Foi no bem Liga, dinâmico, assim, eu acho que cara. no Liga Mesmo Alerta não. programado, assim, a gente tava com medo antes. É. Puta, esse é um jogo feio e tal. Puta Eu jogão. achei, cara, vai ser empate esse jogo aí, certeza, que gramado horrível e tal. Mas foi um jogo muito bom, assim, eu achei que tanto o Corinthians quanto o São Paulo jogaram bem. Qualquer um dos dois poderia vencer, a Sim. frase jargão do futebol. né? E Frase venceu, batida, né? venceu o time que a estrela brilhou ali do Lucas. Exato. Jogando em casa também, né? Como a Exato, estrela do deve Depay ser poderia 55 ter mil brilhado ontem. Mesmo entendeu? com chuva, Com chuva e tal. 55 mil pessoas. Diferente se fosse em Itaquera, fez 3x1 pro São Paulo. Com o São Paulo arrebentando, jogando super bem. Agora Mas- no Morumbi ali foi. Foi- O São Paulo jogou muito Foi, bem. eu acho que Tô com sangue assim, nos olhos também. gente, eu acho que assim, entender, Rose, você perdeu pro São Paulo, um clássico. Acontece, pô. Se cada 3x1 que a gente perde num clássico, um time perde num clássico, E for ter que ligar a chave É, de alerta aí, e O é- brasileiro é mais ou menos assim, né? fica complicado. E de hoje é dia 27 de janeiro. Exato. Né? Teve 3 rodadas do Paulista, quando você jogou o terceiro jogo na temporada. Então acho que não Já precisa tinha, de o ligar quarto alerta jogo nenhum. já tinha vindo de 3 vitórias É. esse ano. Quarto jogo hoje. Quarto jogo foi o clássico. Então acho que não tem necessidade de, nossa, precisa. Mas assim, Acho que Talvez- traz uma contratação pontual. pontual, acho que acredito que um zagueiro acho que tem que contratar. Eu Porque vejo assim- mais o Corinthians precisando de um lateral esquerdo reserva do que realmente um zagueiro. Então, o lateral esquerdo tem o Palácios, que voltou agora, que ficou ano passado inteiro machucado. Tinha jogado meio jogo, se machucou, Uhum. e agora voltou. Interessante, assim, o jogo que ele fez contra o Velo Lateral Clube, esquerdo Água não, Santa, desculpa, é contra a o Água Santa. um lateral direito reserva, né? Então, o lateral direito talvez necessite, um Eu lateral acho que que é seja só mais, isso que falta pro mais Corinthians. experiente ali no lugar do Fagner, e um zagueiro. Acho que de resto tá bom, o meio de campo com os volantes estão bem, tem esse Bahia da base também que é legal, que pode subir. Aham. Breno Bidon joga muito, não jogou. Garro. Garro não jogou Faz também, falta, né? claro. Faz falta. Mas assim, o próprio meio de campo ali do Corinthians, o Igor Coronado joga demais. Eu acho o Coronado Acho que muito tem que bom. falar, né? O Memphis, o Roberto, Eu o acho Thales que o- Magno também tem entrado muito bem no jogo. O Ramon, eu acho, ontem, assim, olhando pra assim, parte geral, assim, olhando pro lado do Corinthians, acho que o Ramon errou ontem, na hora que ele colocou Romero. o Romero, ao invés de colocar o Thales Magno, que tinha feito gol, acho que 3 Contra o partidas Bragantino. Então, contra o Velo e contra o é que eu não sei, Bragantino. não sei né? como que ele tá fazendo a rotação do elenco, É. porque o Romero também acho que não jogou. Se não outro me engano, o jogo. Magno fez contra o Água Santa também. Não, contra o Água Santa foi o Choca lá e o... Foi o Alex Choca Santana. e foi o... Não, Alex Santana. Alex Santana. O Será Thales que foi Magno do fez Beto contra o Rafael? Velo Clube. Ah, tá. É. E contra o Bragantino. Certo. Contra o Bragantino. Mas assim, o ataque do Corinthians tá legal, cara. Eu acho que não tem que... Não precisa de mais jogadores ali. Acho que é manter o elenco mesmo e treinar esses caras e deixar eles de novo naquela fase que o Corinthians Eu estava. consigo ver o Corinthians numa final de Campeonato Paulista, numa Claro. semifinal de Copa do Brasil. Claro. Tem chance. O Corinthians tem time pra Sabe? isso. Até numa semifinal de Libertadores eu vejo Sim, o Corinthians, sim. tá? O Corinthians vinha de 2 anos seguidos, nem classificando, né? Nem É. classificando. Então, assim, acho que o Ramon acertou o time no meio do ano passado, manteve a base para esse ano, que é importante manter a base. As peças que perderam não eram titulares. O Corinthians formou o time para esse ano no ano passado. Sim, É, formou exato. no meio do... Exato. E falar de um jogador que eu gosto muito ali, que assisti primeiro tempo, joga muito, é o Carrilho, cara. Não sei se o que você achou muito dele. bom jogador. Nossa, mas o cara é Carrilho é muito sensacional. Joga Ele é um cara- seleção, ele é um cara né? muito- do Peru. Ele é um cara muito Joga versátil, ele faz muito bem a parte defensiva, pode jogar até de volante, Ele mas era- também pode jogar de atacante também. Ele era Muito bom jogador. ponta, né? Ele era ponta Ele era esquerda, ponta. assim. Jogador de Copa do Mundo, né? O cara começou a jogar de volante, começou a jogar muito. Igual, por exemplo, o Alisson lá, que é de São Paulo. É. Também. O Mesma- Alisson era um ponta direito. era ponta e foi pro meio. O cara, Foi. Aqueles nossa. caras que são esforçados, né? E o cara, você joga vê. em duas, três posições. E essa Vê que ele é muito contratação- calmo, ele dita o jogo. E essa contratação do Carrilho do ano passado tem o dedo do Ramon, que foi técnico dele lá no Al-Hilal. O Isso. time do Neymar ele jogava lá. Jogava É lá verdade. com eles. Eu lembro dele Ele contra- ele tinha saído do Al-Hilal, tava na segunda divisão da Arábia, É. jogando. É. Aí o Corinthians foi lá e caçou ele. Se eu não tiver enganado, o Carrilho tava em 2009 no Al-Hilal, não tava? Quando o Flamengo foi. Tava. Se eu não tiver enganado. Só uma informação que eu queria dar do São Paulo agora, o São Paulo, segundo informação do setorista do São Paulo, Gabriel Sado, arquibancada tricolor, São Paulo vai fechar a contratação do Cedric Soares, lateral direito português, que tá treinando no time, tá fazendo uma preparação física lá, a parte de refis e tal, tá quase um ano sem jogar.
ele vai fazer um contrato assim não é um contrato de produtividade, é um contrato curto de 3 meses, nos mesmos moldes que foi feito com o Sabino ano passado. Se ele render, vai ter o contrato renovado, vai ter algumas metas para atingir. Então o São Paulo fecha a contratação do Cedric Soares, lateral direito português. É uma posição que a torcida estava pedindo, só que eu não achava tanta necessidade de contratar o lateral direito. O São Paulo tem o Igor Vinícius, que acho que para os padrões do futebol brasileiro é um lateral ok, um lateral bom. Tem o Moreira, que é um lateral da base, né? Promissor. Seleção de Portugal, né? Já tá tudo acertado? Brasileiro Entre o português. Cedric e o São Paulo? Assim, segundo informações do Gabriel Sá, o São Paulo vai fechar a contratação dele. O GE e o ESPN, os 2 portais grandes aqui do Brasil, confirmaram já a contratação dos 2. A ESPN há 4 horas atrás e o GE há 6 horas atrás. Então, o Cedric Soares é jogador de São Paulo. De São Paulo. Acho que já dá pra afirmar isso. E tem o Igor Vinícius, tem o Moreira, tem o Ferrarese, que estava jogando improvisado, assim, e tem o Mike, que fez uma baita copinha, acho que foi um dos melhores jogadores de São Paulo na copinha. Eu acho que ele poderia usar essa base. Mas, assim, é um jogador português, experiência, que vem com um contrato curto, não vem ganhando muito, então é uma aposta da diretoria. Legal. Vamos lá. É massa a contratação, assim. Traz uns caras da Europa. É diferente, né? Um contrato ali meio curto, se O der certo, beleza. O São Paulo tem umas dessas, aquele Rua Fran, o próprio, como que é o lateral esquerdo, o Lewis lá? Jamal Lewis. Já voltou pro... Esse voltou. Ele, na verdade, ele ia ter contrato até o meio do ano, ele se machucou, ia fazer cirurgia, voltou. É interessante. Assim, a gente tava falando aí um pouquinho de contratações, essas contratações aqui aleatórias. E assim, aleatoriedade eu entendo, né? Esses dias eu estava assistindo o campeonato egípcio. O clássico Zamalek e... Pirâmides? Não, é Zamalek e Al-Ahly. O maior clássico do Egito. E tem um jogador que joga no Al-Ahly, cara. Ziza é o nome dele. Zizal? Não. Já pede pra Leila contratar. Leila, abre o olho. Não, eu tô falando sério. Nossa, se a Leila trouxer, cara. Se ele viesse pro Palmeiras, eu ficava feliz. Porque ele é um meio... Imagina, os caras iam ficar loucos com o cara. O Palmeiras vai vir atrás. Se der errado, tudo bem, pode vir. Tem uns palmeirenses também que já querem me matar por via virtual, enfim. Vai enfrentar o Palmeiras no Mundial. Fiquem de olho nesse cara, porque ele realmente joga Caleb, bola. uma pergunta pra você agora, quero perguntar pra todos depois, mas a gente vai ver esse programa lá no final do ano, pra ver se você acertou. Qual que é a expectativa pro Palmeiras esse ano aí? O que você acha que vai acontecer? Se o Palmeiras vai ser campeão? Se não vai ser, se vai ser um fiasco, se o Abel vai ser demitido antes da hora? Cara, não, falar em demissão do Abel é loucura. Não, tá? pode acontecer, não pode? Não. Viu? O Abel Ferreira pode ficar 15, 20 jogos. Pode acontecer. Pode ficar 20, 15 jogos sem ganhar. Por mim já o Palmeiras tinha que ter não caído pode depois dessa mudar de derrota jogo. aí. Não, vai acabar no final do ano, fica na paz. Mais 2 derrotas aí. Mas qual que é a sua expectativa aí pro... Cara, a minha expectativa é que o Palmeiras seja campeão do Super Mundial, né? É a expectativa do torcedor. Agora, análise fria e tal. Analisando. Eu vejo o Palmeiras sendo campeão do Campeonato Paulista. Tá? Eu acho que é um vexame se o Palmeiras não ganhar esse Paulistão. É um vexame. Desculpem estar falando. É um vexame. O Santos com o Neymar. Não. O Corinthians com o Memphis. Você falou agora que o São Paulo com o Oscar Lucas. Sim, mas mesmo assim, falando de parâmetro estadual, Campeonato Paulista, se o Palmeiras não ganhar o Campeonato Paulista, é um vexame. Mas você vê hoje o Palmeiras acima dos outros times, muito acima, assim? Pra ser um vexame? Muito Pra ser um acima vexame? não. Muito acima não, mas ainda... Porque ano passado, tudo bem, o Corinthians estava mal pra caramba. O São Paulo tava em O São Paulo não. O São Paulo São Paulo tinha sido campeão. Um time de semifinal São Paulo tinha sido Libertadores. Tanto é que não passou por causa do pênalti no Lucas. O São Paulo tinha sido campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Entendeu? E foi campeão da Supercopa. Mas assim... Em cima do Palmeiras no ano passado. Tudo Cara, bem. desculpa, mas... Agora o Santos também tava mal. O Bragantino, assim... Tomou um calor do Santos na final, hein? Tomou um calorzinho. Tomou mas um calor, verdade. Assim, Nossa. foi a melhor fase do Santos ano passado, eu acho, que foi o Paulistão. Então, assim, Surpreendente até, né? se o Palmeiras não ganhar esse Paulistão aí, é sim pra puxar a orelha do Abel, que se o Palmeiras não ganhar esse Campeonato Paulista, que a diretoria mude a forma de pensamento pra contratação, pelo menos pra janela do meio do ano, pra tentar salvar a Libertadores no Paulista, Mas Libertadores, Copa então, do Brasil. se o Paulo... Eu acho que o Palmeiras
ganha o Campeonato Paulista. E se não ganhar? Qual é o seu palpite já? Se não ganhar, o Abel cai. Se não ganhar, você acha que o Não, Abel acho que o cai? Abel não cai, não. Abel O Abel não cai. Se não ganhar o Paulista, o O Abel não cai. Abel, o Caleb cravou que se não ganhar... Não falei isso não falei. Se não ganhar é vexame. Se não ganhar é vexame. Se for vexame, o Abel cai? Não Se cai. perder nos Gente, a gente foi eliminado pelo CRB na pior fase do Abel Ferreira e o Abel E Ferreira você não tava caiu. protestando E contra... eu queria que o Abel Ferreira Mas realmente o Abel fosse Ferreira... embora. Que é isso? Vexame não é. Não, eu vejo o Palmeiras... É vexame, pô. Agora sim, Copa do Brasil eu vejo o Palmeiras pegando umas quartas de finais. Eu vejo o Palmeiras chegando numa semifinal de Libertadores. Você acha mais E vexame... top 3 Campeonato Brasileiro. Você acha mais vexame, por exemplo, ser vice do Paulista do que cair nas quartas do Copa do Brasil, talvez um adversário mais fraco? Acho. Pega um Vasco da vida e é eliminado. Ah, não, mas aí a gente tá trabalhando com Copa do Brasil. possibilidade, né? Chega, Tanto nas Paulista quartas, né? quanto Tem Copa do mais. Brasil. Não, o Vasco ainda é grande, mas pode cair com o CRB mesmo, igual ele falou. Então, assim, Então- se o Abel Ferreira não caiu pro CRB em casa, sendo eliminado e perdendo tantos jogos que estava perdendo naquela fase, não vai cair agora porque vai perder um Campeonato Paulista. Mas acho que o Palmeiras chega a ser campeão do Paulistão, top 3 Campeonato Brasileiro, quartas de finais de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores. Eu não espero o Palmeiras sendo campeão de algum outro campeonato, a não ser o Paulista em si. Você não espera... Então a expectativa é mais baixa do que nos anos anteriores. E é por isso que eu falo que se o Palmeiras não ganhar o Campeonato Paulista, pelo menos vai ser um vexame, cara. Porque o Palmeiras vai ter gastado mais de 200 milhões em contratação, tá certo que foram 3, mas aí a gente vê como tá sendo um pouquinho... um pouquinho confusa, talvez, um pouquinho... É uma nova montagem, é uma montagem nova, um elenco sabe o que me preocupa novo. realmente no Palmeiras? Que o Palmeiras se desfez do Gabriel Menino, eu acho que tinha que se desfazer mesmo porque acabou o ciclo dele no Palmeiras. Zé Rafael se desfez também, muito obrigado Zé, ídolo no Palmeiras, mas também já acabou assim o ciclo dele. Dudu. Rony, então assim, assim, a gente vê os pilares do Palmeiras de glórias sendo quebrados, sendo destruídos, mas não tá chegando ninguém para compor na altura do Zé Rafael, na altura do Dudu. Mas às vezes não é no primeiro Entendeu? ano. Mas o Zé Rafael quando chegou também, né? Por isso que eu vejo o Palmeiras em outros campeonatos não chegando tão longe. Uhum. E no Super Mundial batendo numas oitavas de finais no máximo, entendeu? Então acho que esse é o parâmetro do Palmeiras, que precisa pelo menos ganhar o Campeonato Paulista para não terminar a temporada como se fosse um vexame. Se não ganhar o Paulista, vai ter protesto do Caleb, então, na porta do centro. Não vai ser só do Caleb, não. Vai ser aí de vários torcedores. Assim, eu acho que a fase que o Palmeiras vive, se perder o Campeonato Paulista, não é pra pegar, fazer... Mas é vexame. É vexame no sentido que, assim, não vai ser vexame se o Palmeiras for campeão da Libertadores, entendeu? Não vai ser vexame se o Palmeiras for campeão do Campeonato Brasileiro. Mas vamos pegar lá, final do ano, o Palmeiras não ganha nem o Paulista. Não ganha nada? Não ganha nada, Vai ser um vexame. entendeu? Não ganha nada, Então, pega um pouco, mas assim, não é um absurdo você não ganhar nada no ano, né? Que eu acho que a torcida do Palmeiras acostumou a ganhar muita coisa durante E por isso precisa ganhar o Campeonato Paulista. Durante esses anos aí, o Palmeirense tá mal acostumado. Né? Entendeu? Você chegar longe em todos os campeonatos, não é vexame. Não, também, assim, o pessoal falando no passado, o Palmeiras foi horrível no Campeonato Brasileiro ano passado. Né? Assim, o Palmeiras foi horrível no Campeonato Brasileiro ano passado. Pelo amor de Deus, ficou em segundo lugar, lutando pelo título na última rodada. Entendeu? Então, assim, o que pega no torcedor do Palmeiras é muitas vezes como o time se porta em jogos de ida, em jogos decisivos de mata-mata. O que pesa pro torcedor palmeirense é saber que o Palmeiras pode fazer uma janela muito melhor e não consegue. Gente, vamos pegar a janela de transferência do Palmeiras ano passado. Lázaro, Bruno Rodrigues. Nem joga esse cara. Não joga, ele se lesionou. Se lesionou, joelho, né? exatamente. Mas assim. Voltou a jogar? Não, entendeu? Então, assim, o Palmeiras de bom, trouxe o Maurício. E o Felipe Anderson, também, né? É um bom jogador. É um bom jogador, exato, entendeu? O Palmeiras tinha o Arthur até tempo atrás, que não sei por que foi vendido pro Zenit, eu gostava demais, gosto demais do Arthur, vai voar no Botafogo, acredito eu, não é nenhum Luiz Henrique da vida, mas vai suprir muito bem essa carência no Botafogo, que deixou aberto pro Luiz Henrique. Então, assim, é isso que pega, entendeu? É mais uma parte de dar mais confiança pra torcida do Palmeiras
e tirar um pouquinho desse desgaste que tem diretoria e torcida, do que realmente o Palmeiras tá jogando mal dentro de campo, entendeu? O Caleb, ele tá pessimista. O Palmeiras, eu falo a verdade, ele tá bem pessimista pra esse ano. Tô bem pessimista aí. Bom. Tá pessimista. Se não ganhar o Paulista é um vexame. Palmeirense Caleb, exatamente. Se não ganhar o Paulista é um vexame. Paulistinha, né? Pessimista e exigente. Pessimista né? e exigente. Bom, vamos passar agora pro Santos. O Peixe, qual que é a expectativa aí? Com o Neymar ou sem Neymar? Eu acho que tem dois parâmetros aí. Tem 2 anos pro E Santos. ainda considerando, né, se fica até o final do ano ou não. Mas assim, eu acho que o Campeonato Paulista pro Santos é reconstrução do time, né? Porque reconstruiu da Série A para a Série B, mudou o time inteiro. E agora da Série B para a Série A tá mudando também praticamente o time todo, tá muita gente saindo, muita gente chegando. Então eu acho que o Campeonato Paulista aí fica de bom tamanho chegar numa semifinal. Lógico que a torcida vai querer chegar na semifinal contra o Palmeiras, não, né? Não vai chegar e falar, nossa, vamos perder de 3-0 e tá tudo certo. Mas assim, eu acho que é meio que uma obrigação, eu acho, dos 4 grandes ali chegarem. A gente sabe que tem o Red Bull, o Novo Horizontino, mas é muito feio você cair numas quartas de final, com o Red Bull, cair para um Mirassol. Eu acho que ainda não tá nesse nível da gente aceitar essas coisas. Mas eu imagino ali o Santos chegando numa semifinal e vai ser muito difícil, assim, pode chegar, às vezes pega talvez um dos 3 do trio de ferro, né, pega talvez num dia ruim, às vezes faz um bom resultado na vida e chega numa final, mas eu imagino ali uma semifinal tá de bom tamanho. E o Brasileirão eu acho que tá... É o time que eles estão montando, pra mim, sabe aquele campeonato que você fica entre 9º e 14º? Que é a linha de corte do Santos, né? Que é aquele campeonato assim, você monta um time que é bom, daí você ganha 3 seguidos, você acha que você vai ficar em terceiro. Daí você perde 3, você tá perto do Z4. Mesmo com o Neymar? Eu acho que mesmo com o Neymar. O Neymar também não vai jogar todos os jogos, né? A Ana Caicedo? Pode? Ela publicou... Isso aí. O Santos prepara a apresentação de Neymar no Pacaembu e na Vila Belmiro. A expectativa é que o Santos anuncie o reforço entre terça e quarta-feira. Então, olha, eu não queria falar nada não quero zicar nenhuma contratação, mas isso aqui tá com muita cara de Ronaldinho voltando pro Grêmio lá em 2012, lá em 2011, né? Então, tá com muita cara disso, né? Montando a festa, sem ter nada o pessoal montou a festa. Olha, é perigoso isso. Eu acho que a relação do Neymar com o Santos é diferente. É diferente. E diz que também... Mas seria épico. Seria épico. Eu tava vendo... Fecha com o Flamengo, né? Ou vem pro Palmeiras, que é o time do coração daqui. Nossa, dele, né? Ou pra Portuguesa, pra Lusa, né? Podia ser. Virando saco agora. Neymar contra Brasiliense. Eu tava vendo que o Santos quer apresentar ele com o show do Racionais. Exato. Pra mim, tem que virar feriado em Santos. Não, falando sério, para tudo. Para a praia. O Mano Brown falou que é a volta de Jesus, cara. O Neymar voltar pro Santos. Pra mim tem que parar tudo lá, beleza. Porque fazer uma festa pro cara mesmo. É o que a gente tem, pô. Ficou 4 anos brigando pra cair, agora vem o Neymar, tem que fazer uma festa pro cara. Até que caiu, né? O Robinho veio de helicóptero com o show do Chorão. O Neymar tem que ser melhor do que isso. E tem a situação da SAF também, né? Que falam muito no Santos, né? Não sei do fundo árabe, você né? tem alguma informação. Até que o pai do Neymar pode estar envolvido, né, na SAF. Eu vi umas coisas assim que tem um... Dá a impressão que eles têm uma relação muito boa com o fundo árabe. Banca o Al Hilal, porque lá tem uns esquemas meio do governo, fundo banca os times, né? Não é bem, por exemplo... É um time do governo, né? É como se fosse o patrocínio. Lembra que a Caixa estava patrocinando um monte de algo time? meio É algo parecido, assim, só pra deixar só pra gente ter uma noção, né? Mas é muito... É muito profundo, né? Tem muita É um exemplo bem raso. Muito maior. Tem muita contratação que o fundo árabe contrata o jogador e fala pro cara, você tem 3 times pra você escolher, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr. Quem que você vai... Qual que você Pode quer? escolher um desses 3 A aí. impressão que dá é que o pai do Neymar, porque assim, vamos combinar que ele é um empresário também, acho que respeitado por aí, porque o cara, querendo ou não, é bilionário também. A impressão que dá é que ele tem uma relação boa com esse fundo. E que eles estão estudando possibilidades de investir. Eles têm o Newcastle, tem mais um clube, agora não lembro qual que é.
E que pode rolar, assim, uma negociação. A gente tem tanto clube virando SAF aí no Brasil, os caras pegar o Santos, que Nossa, é e uma se marca chegar, hein? conhecida, pode acontecer. Tem gente falando que o contrato de 6 meses é justamente para isso, para ver se, tipo, a negociação vai andar, se continuar, daí ele continua até a Copa, e se não, daí também já puxa o carro, vai para o Flamengo, vai para uma MLS, enfim. É um mistério, mas assim, o Santos tem que mudar até estatuto, hoje não pode vender o clube. Eu Então, acho que o Pode Neymar... vender 49%. Então eles estão tentando do clube, acertar isso, Eu talvez, acho que vai ali rolar nesse muita tempo. negociação de acertar estatuto, sabe, essas partes jurídicas, e ver se realmente os caras vão querer vender, porque lá em Santos a turma é bem resistente para virar SAF. Eu acho que você falou do Neymar, assim, ó, pode ir até pro Flamengo e tal. Eu acho que, assim, acabando o contrato dele, ou ele vai pra Europa de novo, ou eu acho que ele vai pros Estados Unidos. Eu acho que ele saiu do Santos para um time brasileiro. Eu acho que acaba a idolatria dele ali com o Santos. Assim, eu acho que ele curte muito também o Flamengo, cara. Ele divulga muito, assim, que tem vontade de jogar lá. Eu acho que, assim, ia ser um tapa pra torcida do Santos, assim, muito grande. Se ele saísse do Santos, assim, depois de 6 meses, fechasse com o Flamengo. Eu acho que ele nunca faria isso. Talvez ir pra Europa e depois voltar pro Flamengo, talvez, mas assim, em seguida, acho que... Assim, se chegar essa SAF aí, quem segura o Santos, hein? Porque se o John Textor já fez um estrago aqui, imagina uma SAF da Arábia ali, né? Eu sou a favor de vender, cara. Eu acho que ultrapassado as coisas. Eu acho do Santos lá parece um presídio. Tem times eu acho que é a chance do Santos, cara. Eu acho que é a chance do Santos vender. E tem times brasileiros aí que a SAF acho que é a única solução, que tem tanta dívida que acho que a SAF é a única solução. O Vasco estava extremamente endividado, fechou com a SAF, que depois deu errado, né? Voltou, eles abriram um recurso lá, que anularam a SAF do Vasco e tal, mas o Botafogo tinha muita dívida, o John Textor comprou. O Botafogo não e tinha tal. dinheiro pra comprar papel higiênico. O Cruzeiro chegou a brigar pra cair pra Série C. Então. Um ano lá também, acho que ia estar mofando na Série O B. Ronaldo comprou, agora depois o Pedrinho comprou do Ronaldo. Isso se já não tivesse fechado as portas, caído pra última divisão, porque tava esse papo no Cruzeiro até, né? De fechar as portas, começar tudo. Começar do zero, né? Mas então assim, acho que é a oportunidade. Do ano do Santos, eu acho que vai muito... Eu lembro muito do Memphis ano passado no Corinthians. Tipo, o cara... É que o Memphis chegou, jogou, fez gol, mas o ânimo que o cara deu, acho que pro restante do time, você trazer um cara desse nível, aí dá pra sonhar com alguma coisa, sei lá, um G6, um G8. A impressão que eu tenho é essa, que o Neymar não é nem tanto o que ele vai entregar dentro de campo, mas eu acho que só de trazer um cara como esse pra jogar já dá um ânimo maior aí pro time, pra torcida. Acho que o clima muda, né? Com Você certeza. saber que você tem um cara desse no elenco. Mas vai ser meio de tabela e tá tudo bem. Não dá pra também ficar exigindo. Concordo. Não é campeão brasileiro faz 20 anos, vai ganhar agora que subiu da Foi Série o que eu B. falei, o time que sobe da Série B, acho que mantendo um ano na Série A ali, não correndo risco pra cair, acho que tá de bom tamanho pra um Brasileirão. O que talvez dá pra sonhar é uma Copa do Brasil da vida, assim, sabe? Você vai passando, vai pra umas oitavas, pra umas quartas, daqui a pouco quando você vê, você tá numa semifinal, aí 2 jogos, né? Um jogo em casa, outro fora, numa dessas você... E é o único torneio mata-mata que o Santos vai disputar, né? É o único. Então, como também tem a chance de chegar longe, como também pode pegar uma zebra aí, né? E já cair no cair começo. fora, então eu acho que o Santos não pode passar susto para cair de novo. De resto, tá de bom tamanho. Legal. Guti e o São Paulo. São Paulo. Bom, vamos lá. O São Paulo ele disputa 4 torneios esse ano, o Campeonato Paulista, Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho que, assim, o Brasileirão, que é o torneio mais longo do ano, o São Paulo não tem elenco para brigar pelo título. Eu acho que o São Paulo tem um time titular muito bom, só que por causa das outras competições, os titulares não vão conseguir jogar o Brasileiro 100%, e o São Paulo não tem um elenco muito bom para ficar rodando. Então acho que a projeção do São Paulo, assim, sendo bem otimista, é um G6, assim, uma vaga para Libertadores. Em compensação, os outros torneios, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, Campeonato Paulista, assim, você vai chegando, assim, você fica em primeiro e segundo ali na fase de grupos, assim, no geral, você disputa as decisões em casa, quartas de final em casa, semifinal em casa, o segundo jogo da final é em casa, dá para brigar pelo título. Copa do Brasil, o São Paulo, por estar na Libertadores, entra já numa fase mais avançada, e é mata-mata, um jogo ida, outro jogo volta. São Paulo tem um time titular muito bom, e a Libertadores é a mesma coisa, depois que passa da fase de grupos,
dá pra sonhar. Eu acho que assim, Brasileirão, uma projeção assim, sendo otimista, bem otimista, assim, um G6, e os outros títulos, por que não? Não dá pra brigar pelo título. Ano passado, que o São Paulo tava com um time um pouco pior, quase eliminou o Botafogo nas quartas de final da Libertadores, assim. Gol do Caleri. Perde nos pênaltis. Pênalti do Lucas também, que jogou lá. O Lucas perdeu o pênalti. O Caleri perdeu um gol na ida e um na volta contra o Botafogo, assim, que fizeram muita falta. Pro Corinthians eu acho a mesma coisa, assim, eu não tenho muita expectativa pro brasileiro, porque olhando também um Flamengo, né? O próprio Palmeiras tem um elenco, assim, bom. Botafogo a gente não sabe como que tá vindo, mas o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Então acho que para brasileiro é muito difícil. Tá com a grande questão do Flamengo, o Flamengo sempre teve um grande elenco, né? Um elenco super bom. É muito Só que forte. muitas vezes a diretoria do Flamengo atrapalhava o time. E agora a diretoria tá deixando as coisas ajustadas, estão deixando as coisas legais lá na Gávea. Olha, assim não, o Flamengo pode fazer um estrago aí essa temporada. Então eu acho que o Flamengo vem muito forte, como os outros anos também vinha. E assim, nas Copas, eu acho que o Corinthians tem a chance, nas Copas mesmo. Acho que da mesma forma do São chegar Paulo. ali, tem um time bom, chegou, tal, ganhou um jogo ali, mesma coisa, Copa do Brasil. O primeiro desafio do Corinthians mesmo é pra Libertadores, Por né? que Acho não, né? Tem um calendário joga a vida ali, longo aí esse ano, né? Ah, não, mas joga contra o time da Venezuela. O Corinthians não mas vai. a pré são Não. 2 etapas, né? E a Não, E a mas gente- depois o Corinthians pega... Barcelona de Guayaquil, talvez. Barcelona de Guayaquil, não é? É um time chato, né? É Então, chato, assim, mas dá pra... Tradicional. mas é o Corinthians, Diferente pô. você pegar né? um time da Venezuela. É. pra- Vai pegar um time bem fraco no começo, não lembro qual que é o time, é mas o- depois pega o Barcelona ou algum que o Barcelona é o favorito pra passar. Mas assim, tem que passar. Universidade Central. Mas tem que passar, não tem... Também se não passar e for jogar E aí, Sul-Americana, é se não favorito, passar, é vexame, entendeu? Se não passar da pré-Libertadores de novo, A pré-Libertadores é na segunda fase que você cai e vai pra Sul-Americana ou é a terceira fase? Não, quem cai acho que na pré-Libertadores Vai, não vai, se eu não me Não, engano. eu acho que vai na segunda fase, se eu Na não estiver segunda enganado. fase eu vai. acho que vai pra segunda fase Segunda da... fase. É porque o ou Bragantino terceira foi fase? ano passado, tá certo. Foi o Bragantino que foi ano Eu passado acho pra que o Sul-Americana? Bragantino foi. O Bragantino caiu pro Botafogo na Eu acho que o pré. Corinthians jogou... Então contra o foi a Bragantino. terceira fase que o Bragantino caiu pro Botafogo. É a última. É a última fase, ganhasse, Quem ia- ganhar a última- terceira a terceira fase. Então é isso. E o terceiro da fase de grupos da Libertadores vai pra Sul-Americana também. Só completar, a gente tinha falado do Flamengo. O do Flamengo tava fechando a contratação do Danilo lateral. Que Exato. Tava na Boa Juventus. Exato. contratação. E, Aliás, assim, usou é- o Santos nessa passagem. Da Como é base que é? do Santos, né? É da base do Da Santos. base. Ele é revelado no América. Na América Mas, assim, Mineiro, verdade. É campeão da Libertadores com o Santos. Gente, Danilo e Alexandre é uma dupla aí. Da Jogou Juventus, no né? Santos, Juventus, Seleção Brasileira, Porto, Dois foram- Porto. Porto. Os caras são parceiros, né? Os dois laterais do Brasil na Copa. Na última Copa. Então, o Flamengo ele tá vindo forte. Tem um elenco, pelo menos, muito forte. E tem o Felipe Luiz, que parece ser um cara que é inteligente. Né? Sabe lidar com os caras. Bom, tem mais um tópico aqui que a gente falar, que era do Diniz, cara. Né? A gente já até tocou no assunto, né? Vocês acham que o dinizismo morreu? Eu acho que o Diniz agora ele vai ter que subir uma montanha novamente, aí que ele tinha subido quando conseguiu o título da Libertadores com o Fluminense, porque ele consegue o título da Libertadores com o Fluminense. Ele sai embaixo do São Paulo, ele vai pro Fluminense, ele consegue o título da Libertadores e o Diniz vai em alta. Ele foi Ele de São explode. Paulo pro Fluminense? Eu não lembro se ele teve uma outra passagem entre esse meio tempo aí, acho que talvez até tenha Atlético tido. Paranaense? Talvez. Eu acho que é. Vasco, não Se a foi? voz da consciência conseguir Foi ajudar a Vasco. gente aí. Ele saiu do Santos e foi pro Vasco na Série B. Aí eu acho que do Vasco na Série B... Ele vai saiu pro do São Fluminense. Paulo, ele vai pro Santos Isso. e depois vai pro Vasco e pro Fluminense. E também foi um Ele- absurdo, ele- porque ele sai do São Paulo e vai pro Santos brigando pra cair. Aí o Santos brigando pra cair, ele vai pro Vasco na Série B e vai mal. E E ele- chega no e Fluminense. depois é volta campeão pro da Fluminense. Libertadores. Quando ele foi demitido do Vasco na Série B, eu pensei, bom, o próximo passo é pegar um Exato. time da Série B lá no meio de tabela. Um Ele Ituano. vai- São Paulo, Santos, Vasco e Fluminense. Ele volta pro Fluminense. E ele vai pro Fluminense, ele consegue o título da Libertadores e o Diniz vira talvez um dos treinadores mais falados do Brasil. Ele assume a seleção. Ele assume a seleção brasileira loucura. interinamente, só que aí ele já começa a degringolar a seleção brasileira, perde acho que uns 3 jogos seguidos na seleção,
cai da seleção brasileira, começa o Campeonato Brasileiro muito mal com o Fluminense, lanterna do campeonato, cai. O Cruzeiro dá uma chance para ele no fim do ano, acho que ele ganhou 3 jogos pelo Cruzeiro só. Já era para ter sido demitido, acho que na pré-temporada já tinha boatos para ele ser demitido. O Cruzeiro quis manter, fez a pré-temporada inteira com ele. Perdeu a final da Sul-Americana, né? Perdeu pro Racing. Foi isso mesmo, ele tava no Fluminense, São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense. Como não? Brasil interino e agora o Cruzeiro. Ele mereceu ser demitido do Cruzeiro? Cara, ele já era pra ter sido. Eu acho que assim, ele não rendeu no Cruzeiro. Ele conseguiu uma vitória importante que foi contra o Lanús fora na Sul-Americana, na semifinal, que classificou o time pra final. O Brasileirão ele fez assim, depois que ele chegou no Cruzeiro, ele fez um péssimo Brasileirão, acho que ele ganhou 2 jogos só. Ele perdeu a vaga da Libertadores, que assim, ele estava quase garantido, ele consegue perder a vaga pro Bahia na última rodada, pro Corinthians. A torcida do Cruzeiro queria que ele fosse demitido já na Sula, né? Depois da Sula. Perdeu a Sula. A torcida do Cruzeiro queria Aliás, o Cruzeiro não jogou nada aquele jogo, hein? Mas assim também, se for pra demitir o cara com 3 jogos no Exato, ano, fez a pré-temporada inteira com ele, contratou com ele, ele monta o time. E aí com 3 jogos. É pra ter demitido antes, né? Depois, senão não dá chance pro cara. Não pegou aquele Thiago Nunes por 4 jogos e já demitiu. Mas não esperou o cara eu virar acho o ano que isso, e foi campeão de tudo, né? Exatamente. O Cruzeiro podia ter pego ele no final do ano, viu que não deu certo, já manda embora. Exatamente. Não, se não me engano, o Thiago Nunes jogou a pré-Libertadores ano passado. Jogou porque o Botafogo continuou com aquela síndrome dos acréscimos. Aconteceu uma vez com o Corinthians isso. O Thiago Nunes começa a Libertadores e perde acho que 2 jogos seguidos na Libertadores. O Botafogo vai pra lanterna do grupo. Saído no final do ano. Aconteceu com o Silvinho isso no Corinthians. O Corinthians chegou acho que em 4º no Brasileirão. O Silvinho chegou numa colocação assim ótima pro time que o Corinthians tinha. 3 jogos no Paulista, pegou o Santos em casa, perdeu, aí caiu o Silvinho. Eu acho isso... Poderia ter demitido ele no final do ano. Eu não entra uma coisa na minha cabeça, é isso. Se você escolher esse treinador pra até o fim da temporada, ou pra dar continuidade no trabalho, não pode demitir na 3ª rodada do estadual. Eu acho que faltou coragem. Principalmente nesse estadual que todos os times, sem exceção, estão usando como pré-temporada. E vamos combinar que também o estadual de Minas Gerais ali olha, tem o Atlético, tem o América Mineiro. Nada que... Não, assim, a gente tá falando de 2 clubes da Série B, né? Atlético e América Mineiro. Mas né, o América é um pouco mais não se compara com também o pode Campeonato pesar Paulista. pra demissão dele, né? Ele perdeu pro Atlético, né? Ele perdeu pro Atlético no Mané Garrincha. Exato, mas assim, estadual eu acredito que não seja parâmetro. Seria o Diniz o técnico que o Palmeiras precisa? Pode? Não. Gente, eu já escutei. Seria o Diniz? Peraí. Põe no... Ninguém gosta do Diniz, né? Ninguém nessa pauta aqui, não. Todo mundo... Nessa pauta. Caleb questiona. Não. Mas assim, já teve palmeirense pedindo a contratação do Diniz. Pedindo a troca do Abel Ferreira pelo Diniz. Eu falei, gente, vocês são malucos. Não dá. Assim, sinceramente. Mas assim, campeonato estadual, ele... Nessas primeiras rodadas, não pode ser parâmetro. Só que a gente vive no Brasil. E a gente vive com o Cruzeiro, por exemplo, que tem um elenco excelente, mas bastante que a diretoria medalhão, né? é amadora. Agora, o cara contratou os jogadores porque foi indicação do Diniz ou não tinha nada a ver? O Diniz, eu acho que não. O Diniz adora um medalhão. Não gosta? No Fluminense era a mesma coisa. Ô, Gustavo, você tira isso daí do GC, tá? Seria Diniz. Não. Gente, não, para. Pelo amor de Deus. E será que uma outra filosofia é interessante? Não. Vocês estão de sacanagem. Sim. Preferia 1000 vezes o Renato Gaúcho no Palmeiras pós-Abel Ferreira. O Renato Gaúcho é o nome preferido da diretoria. Inclusive, a diretoria... Será que não pode ir o Tite lá com o Gabigol? O Gabigol acho que colocou no contrato. Se o Tite vier... Mas o Cruzeiro deu um prazo aí pro Renato Gaúcho estar respondendo essa proposta, né? Eu acho uma boa pro Cruzeiro. Ele sabe lidar com essas medalhões. Tem uma notícia correndo ali dentro do Cruzeiro que um jogador da equipe pegou e falou assim, olha, se eu soubesse que seria assim, eu teria ido pro Santos. Quem será, né? Eu não tenho dúvida que seja o Gabigol. O
o Gabriel Barbosa. Eu não tenho dúvida disso, tá? Assim, Será que com a matéria não Neymar citou lá, o ele nome não de pode ninguém, pintar no tá? Também não tá jogando bem pra ficar metendo essa moral também. É, faz uns 2 anos que ele não joga, né? Vamos falar a então, verdade. Assim, e respondendo essa pergunta aí do GC, se o dinizismo ainda vive, respirando com aparelhos e num quadro irreversível. Eu acho que o Diniz, ele precisa mudar um pouco a filosofia Se dele, assim, atualizar. a questão de sair jogando, toque de bola, lógico que pode ser implementado, mas tem jogos e jogos, tem jogo que não tem como você sair. E não adianta ele manter, assim, ele tem que mudar um pouco a filosofia dele, na minha opinião. Na verdade, eu acho que ele estava há muito tempo no Fluminense e ele já se queimou um pouco no Brasil, né? E no Fluminense saiu brigando pra cair. Aí, tipo, ele pega o Cruzeiro faltando 7 rodadas e ainda tinha a final da Sul-Americana. Eu acho que se ele esperasse acabar o ano pra assumir um time, mesmo que ele tivesse perdido agora, perdeu pro Atlético, pro Betinho, eu acho que a torcida ia ter mais paciência. É que ele já veio do ano passado com a turma querendo ser campeã da Sul-Americana, perdeu o vaga na Libertadores, já vem já... O que a gente se pergunta Ele se queimou um pouco, assim. O Cruzeiro ele tem Cássio, o Cruzeiro tem Fagner, o Cruzeiro tem Gabigol, o Cruzeiro tem Dudu, são jogadores assim, muito experientes, medalhões, só que assim, cara, assim, meio kamikaze, vai dar certo, assim, é 8 ou 80, ou vai dar muito certo, ou vai Mas dar eu acho que a errado. fórmula para você ser vencedor é essa, você misturar jogadores medalhões com jogadores que são jovens. Porque mesmo o Cruzeiro tendo essas peças muito medalhões, tem ali Matheus Pereira, que tem 28 anos, você tem Caio Jorge, que é jovem, você tem Fabrício Bruno, que tem 28 anos. Mas o Cruzeiro contratou medalhões. Você tem Marlon William. Medalhões que estavam embaixo. O Cássio estava embaixo no Pô, o Gabigol meteu 3 gols na final da Copa do Brasil. Sim, gols. Dudu eu concordo. O Gabigol Dudu eu concordo. Mas dizem que o Gabigol teve a treta. O Gabigol teve a treta com o Tite. O Gabigol não ia jogar no Flamengo. O Felipe Luiz também não iria jogar. Eu acho. O Felipe, ele saiu, inclusive, segundo fontes, eu não lembro quem publicou, que o Felipe Luiz e o Gabigol tiveram um atrito forte no vestiário do segundo jogo da Copa do Brasil. Sim. Que o Felipe Luiz tira o Gabigol no intervalo, ele reclama e tal, e É ali verdade. eles decidem o Gabigol não vai ficar. É assim, Eu acho que o quão a diretoria acredita também no Felipe Luiz. eu acho que Que é assim, raro ver isso. o time vai dar certo se tiver medalhões de jogadores jovens, mas assim, medalhões em baixa é mais uma bomba Afundam, relógio né? do O que... Cruzeiro tá um time meio aleatório, na verdade. Ele pegou ali o maior ídolo de cada clube e juntou. É até esquisito você ver o time do Cruzeiro, né? Tipo, do nada, no ano tá Cássio, Fagner... Você olha os caras na foto, né? É, Com a mesma camisa. Eu nunca imaginava Nossa, Dudu e Cássio no mesmo Dudu time. e Fagner, né? Dudu né? Tipo, anos Flamengo e Palmeiras se rivalizando, daqui a pouco, querendo ou não, acho que o Dudu é o maior aí dessa... Me lembra o PSG. O PSG com o Sérgio Ramos e o Messi. É meio aleatório, Sérgio, assim. O Cruzeiro tá bem aleatório, eu tô achando. Pode dar certo, pode ser que o Gabigol faça 30 gols aí no ano, mas... Cara, eu acho que trazendo o Renato Gaúcho... Cara, o Renato Gaúcho pegou um Grêmio em 2015, se eu não estiver enganado, em baixa também. O Grêmio não era nada demais. Primeiro ano do Renato Gaúcho foi campeão da Copa do Brasil, no ano seguinte campeão da Libertadores. 16. Campeão em 16 da Copa do Brasil e 17 da Libertadores. E assim, quando o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, deu no que deu, Série B. Então acho que... Mas ele era o técnico, quando caiu ele era o técnico uma parte do campeonato, tava brigando pra cair. Por isso que demitiu. Eu acho que ele ficou coisa de 12 rodadas sem ganhar um jogo, né? Aí trouxeram o Felipão, aí caiu, aí... Quem que era o treinador? Não, eu acho que não. Quem que era o treinador na queda do Grêmio? Wagner Mancini. É porque eles Pode tiveram ser. uns 4 treinadores. O Mancini deixou alguém no G8, se não me engano, tava fazendo um excelente campeonato. Atlético Goianiense deve ser. Acho que era Atlético Goianiense. Certeza. Pegou o Grêmio e caiu. Ele salvou o Corinthians em 21, né? Só que ele tem uma relação com o Grêmio ali que tem com outro clube, né? Nenhum, acho que técnico tem. É o maior com outro ídolo, clube. né, da história. É o maior ídolo Ele desse. pega o Grêmio você sabe assim, que daqui 2 anos ele vai estar lá no É o maior jogador da história do Grêmio e é o maior técnico da história do Grêmio, né? Com certeza. Então, Gente, esse foi mais um Camisa 15 aí. Espero que todos tenham gostado. posso falar uma coisa bem Pode, aleatória, rapidão? pode. Amanhã Você tem- teremos... Você tem 10 segundos. Ok, vamos lá. Amanhã Tô teremos brincando. Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque e Klopp estará no Allianz Parque amanhã assistindo. Substituto do Abel Ferreira. Esse é o substituto do Abel Ferreira. Esse seria bom. Esse é o substituto do Abel Ferreira, entendeu?
Então, Bom. assim, ele estará lá no Allianz Parque, mas não é tentando derrubar a Abel, é porque ele é gerente lá da empresa Red Bull, né? Vai vir aqui a conhecer as instalações do Bragantino. A expectativa é que ele fique aqui até sábado, vai ver um jogo do Bragantino lá em Bragança e vai também para Allianz Parque. Clopão! Tô te esperando no final da temporada. Bom, gente, esse foi o Camisa 15. Gostaria de agradecer a todos, uma boa noite e até semana que vem que a gente vai estar de volta. Até mais! Isso aí.